por favor, já avisem pra gente se tá tudo certo com a imagem, com o som, que é sempre uma loteria. Tem um ruidinho aí no fundo que é a claraboia funcionando, mas nos perdoem, mas tá 27 graus aqui. Tá muito quente. E é impossível não deixar a claraboia ligada. Com a claraboia a gente pelo menos cria uma circulação de ar vindo das janelas pra dentro do carro, né? Sentido claraboia. Quer botar mais pra cá mesmo ou deixa assim? Pode ir? Não, pode deixar. Se tá bom pra ti. Muito bem. Começar dando oi pra galera que já tá aqui esperando. Nelson Pérez, boa noite. 1 minuto de live pra cada dia do ano. Ah, acho que não. Até eu nem sei se o YouTube suporta tanto tempo. Bom, acredito que sim, né? Tem a galera que faz 24 horas. Tem podcast, tudo. Que tem às vezes podcasts bem longos. É o Instagram, né? Que derruba depois de 1 hora. Isso, né? Instagram derruba. O Eduardo Porto mandou pergunta, boa noite, a gente já responde. Mari Dornelles, boa noite. Fico com água na boca dos pratos e comidas e bebidas regionais. Boa noite, Flávio, boa noite, Leandro, boa noite, Isaías. Boa noite, paizinho. Provavelmente meu pai e minha mãe. Assistindo. Tudo bem. Tu tá no teu perfil aí? Eu não consigo alterar. Não? É incrível isso. E é triste porque eu não consegui nem ver a quantidade de pessoas que tá na live. Então. Mas tu não consegue por quê? Não sei, eu mando trocar e ele não troca. Acontece. Quer pegar o meu? Não, tá bom assim. Então tá, galera, só falem aí, não sei se a galera já falou ou não, se tá bom o áudio. Aparentemente está. Então tá. Que bizarro, né? Porque teoricamente aí tu tá, né? É bem doido. Mas aí quando tu entra no... É só botar YouTube aqui, ele vai... Não, ele fica aqui. Eu teria que fazer assim aqui. Enfim, a gente vai ficar discutindo aqui o negócio do YouTube, como é que faz, como é que não faz. Ai. Vamos esperar um pouquinho enquanto o YouTube notifica todo mundo, até porque foi meio de última hora, assim. A gente ia colocar o vídeo hoje do mercado aqui na Colômbia, então esse vídeo vai ficar pra domingo, pra gente poder bater um papo hoje. E é legal até a gente bater um papo hoje porque a gente comemora 1 ano de estrada e além disso estamos em vias de deixar a América do Sul. Então literalmente é 1 ano de América do Sul. A gente marca 1 ano de América do Sul. E foi meio sem querer, né? Foi. Assim, Porque já era pra gente estar na América Central. E bateu assim, ó, por alguns dias não deu certinho 1 ano. Questão de 2 dias. Era pra gente despachar 2, o carro 3. hoje a princípio. Só que aí a gente acabou atrasando um pouco e tal, e aí a gente resolveu deixar um pouco mais pra frente. Mas ia bater ontem era pra despachar. Então ia bater exatamente 1 ano. Doideira. Loucura. E não funciona, não adianta. Que louco, né? Mas quando tu clica lá, tipo... O quê? Não, tá ali, ó, lá. Ah, daí ele, tipo, vai pro teu... Isso. Que nada a ver. Eu tenho um perfil no YouTube que é meu perfil, que é do meu canal, que tá quase saindo, inclusive. Quem ainda não conheceu, quem ainda não ouviu nas outras lives. E aí o que tá acontecendo? Quando eu tento entrar aqui pra assistir a live, pra poder acompanhar os comentários, ver quantas pessoas estão assistindo e tal, ele não me deixa, ele fica nesse meu perfil pessoal e não no nosso perfil do nosso canal aqui, então... Mas enfim, tá tudo certo. A Karina falou que o áudio está com um pouquinho de ruído. O ruído, será que seria uma claraboia funcionando? Mas, tipo, é muito ruído ou é um ruído baixinho? Mas tem bastante gente que tá dizendo que tá ok. É porque, tipo, uma coisa é o ruído... O ruído baixo, assim, né? Outra coisa é aquele ruído que tava dando na última live, né? Que aquele... Na última não, na penúltima. Mas tem gente que tá falando que tá ok. Então... A Paty falou que é um ruído baixo.
Ah, beleza. Se é baixo, então tá bom. Ah, o Alisson também falou, Claraboia é baixinho. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho mais alto, como sempre, né? A gente já pegou o microfone pra utilizar aqui. O que acontece? A gente precisa comprar um adaptador agora, porque não basta só ter o microfone, a gente precisa agora de um adaptador. Porque pra gente usar o celular pra fazer a live, a gente precisa manter ele carregando, porque senão ele vai cair. Como a gente fala pouco e as nossas lives são rápidas, a bateria do celular não dura. E aí o que acontece? A gente precisa comprar um adaptador pra dividir a entrada do celular para duas entradas. Uma pra daí ficar com o carregador e uma com o microfone funcionando. Que é o microfone liga no Lightning ali, né? No mesmo plug do carregador. Então, a gente tem que optar, ou põe o microfone, ou carrega o celular. Então... E hoje vai ser assim, ó, a gente estava na correria... A gente já vai contar, mas assim, ó, a gente tá com comida aqui em cima, ó, com bebida, então a gente vai conversar com vocês como se estivesse na mesa de casa. Dá um 360 aí exclusivo só pra quem tá no começo da live, pra mostrar a nossa mesa maravilhosa aqui. Nós estamos dando uns petisquinhos. Ó, essa é a nossa mesa. Eu tô tomando uma cerveja, eu tô experimentando essa Andina aqui, ó. E eu tenho mais umas 2 cervejas pra experimentar ali dentro da geladeira. Vamos ver se durante a live eu experimento. E a nossa casa tá assim, olha aqui, ó. Tá uma loucura aqui, tem mala pra lá, tudo jogado porque a gente tava mexendo nas coisas pra poder despachar o carro, né? Então... meio caótico o negócio aqui. Tu quer que eu ali pra... Não precisa. Eu consigo ver as perguntas, mas eu acho que agora eu resolvo. Só... É que eu achei que ia dar pra ver aí se tá reto ou não. Eu acho que sim. Deve estar, né? Eu vou começar a responder as perguntas que vieram ali. Eu só vou dar oi para as pessoas que chegaram depois. Agora você tá no nosso. Eu fiz uma bem gambiarra. bolado aqui e acho que agora funcionou. Fábio é fera, cara. Pra essas coisas assim, olha. Pra fuçar e descobrir as coisas. Gente, eu não sei, ó, quando vocês abrem, seja o nosso canal, seja outros canais, vocês só estão vendo propaganda política no YouTube? É incrível, assim, a gente abre o canal, tipo, agora eu abri aqui a live, tá uma propaganda política antes da live. Que eu tenho que esperar pra pular o anúncio pra poder entrar na nossa própria live. Mas em outros canais também a gente vai assistir, é só propaganda política, incrível. Ah, mas tá retinho. Boa noite, Léo. Boa noite, Rosana. Boa noite, Silas. Boa noite, Karina. Rodrigo. A tua tia. A Pati. Tudo bom, Pati? Tutu e Papo Reto. Isaías. O Flávio chegou. O Alisson. O Alisson é porque eu já tinha lido antes. Eu fui pular os que eu já tinha lido e... 66, Gislaine. Tem uma galera que tem uns nomes diferentes no perfil do YouTube, né? O Leandro falou aqui, só saco cheio. Gente, nem tanto fora do país a gente consegue fugir do excesso de propaganda política, né? Então, e ainda se fossem propagandas que mostrassem plano de governo, coisas interessantes, né? Não, é só... E o Alisson falou, ó, se preparem que eu vou mandar fotos do festival de cerveja. Aí é sacanagem, né? Tô aqui tomando uma cerveja bem simplona aqui, aí tu vai me mandar foto do festival de cerveja? Não, manda lá que eu quero ver. Tipo, a gente acompanhando o povo no Oktober, né? Nossa, festival de cerveja de Blumenau. Eu não sei de onde é que é o festival de cerveja. Eu já vou que ele tá responder indo, aqui fora de ordem. O Sei perguntou de onde que a gente é. E nós somos de Brusque. Então a gente foi... Praticamente todos os anos a gente ia pro Oktoberfest. O que acontece, né? A gente tava muito acostumado com isso. Esse ano a gente só ficou olhando as pessoas. E eu mesmo não tomando cerveja, eu não gosto de cerveja, não gosto de chopp, nada disso. E mesmo assim a gente ia muito pra... é uma festa muito boa, cara. Quem não conhece o Oktoberfest tem que participar, assim, quando é em família. Acho que é melhor ir em dias durante a semana e, se possível, tipo, meio-dia, coisas assim. E a galera que quer curtir mesmo, solteiro, quer ir fazer festa mesmo, aí vai de noite, né? A Paty falou que ela ficou com ciúmes da tua cerveja e colocou uma pra gelar. Saúde. Já fica a ideia, né, que vocês deveriam era vir tomar uma cerveja com a gente. Ah, pois é. Entendeu?
A gente vai passar uma temporada longa no México esperando visita de todos os parentes, tá? E, Só e pra lá no avisar. México tem cerveja boa, hein? A Dos Equis é top. Aí tem Corona também, mexicana. Boa noite, Renato, CEP da vez, Isaías, Eduardo. Eu vou voltar agora nas perguntas pra gente começar a responder e a gente vai falando conforme as pessoas forem chegando e mandando perguntas, tá? Podem mandar. A gente tá meio avoado, assim, porque realmente foi um caos hoje. Nós estamos há alguns dias de mandar o motorhome de navio pro Panamá, então a gente tá resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E então hoje o dia foi todo para resolver algumas coisas. Até vocês podem ver uma coisa que não tinha aqui no motorhome, que nem é bonito, né? Mas é seguro. O Léo colocou as travas nas portas, na porta central, na porta lateral, travas aqui também. A gente está organizando as coisas que vão com a gente na mão mesmo, né? Porque segurança, né? O que a gente puder levar junto, a gente vai levar. Mas estamos aí no caos. E além disso, tá muito quente. Alguém perguntou aqui até se tá frio ou calor onde nós estamos, o Isaías. Tá, a gente está em Cartagena. Isso é já no Mar do Caribe, né? A gente já está na região do Caribe, no Oceano Atlântico. A gente está perto do mar aqui, a gente está perto do porto. E tá muito quente. Tá 27 graus agora, eu olhei há pouco. Só que a umidade aqui é muito alta, muito alta. Tipo assim, a gente passa a mão nos armários, tu deixa uma garrafa d'água em cima da mesa assim, aí começa a verter a água assim. É absurda a quantidade de água que tem aqui, assim, a umidade no ar. Então é um calor muito abafado, assim. Então, é calor de ficar grudando, assim, sabe? De ficar não, suado. a gente tomou uma ducha antes de começar a live e já tá todo suave. Lembra, tipo assim, sei lá, pegar 35 graus, 38 graus em Brasília é uma delícia. Sim, de boa. Agora pegar, tipo, 20 e poucos graus aqui é horrível. É muito engraçado isso, né? O Eduardo perguntou qual a comida que a gente mais gostou de experimentar e que menos gostou. Que mais gostou? Cara, que a gente experimenta tanta coisa diferente que é difícil dizer assim, a que mais gostou, sabe? Eu gosto muito da comida peruana. A comida peruana, assim, em geral é muito boa. Então, acho que os lugares que a gente comeu, né, lá no Peru foram muito bons. Os restaurantes que a gente visitou em Mendoza, Comida boa, né? tipo assim, as vinícolas, né? Então tem uma série de vídeos aqui no canal onde a gente visitou algumas vinícolas lá em Mendoza. E, nossa, os menus fechados, assim, eram muito bons. Então, também é um lugar que eu acho legal, assim, que eu curti bastante. E de coisa que eu não gostei é difícil, cara, eu não lembro. Tu lembra de alguma coisa que tu não gostou? Eu não lembro de nada. A gente não gostou muito no Equador, quando a gente foi comer no mercado, que tinha algumas coisas assim que pareciam muito boas, mas não era nada demais assim, porque não tinha muito tempero. Mas ao mesmo tempo no Equador a gente comeu outras coisas muito boas, assim. Quando a gente foi no mercado lá no Equador, a gente pediu é tipo um porco no rolete que eles têm lá, é muito comum no Equador. Andando nas rodovias pelo Equador, a gente encontra várias paradas na beirada da estrada, assim, onde tem um porco ou num latão, ou numa fogueira, assim, a céu aberto. Então é muito comum isso. E aí no mercado tinha. E aí a gente foi comer e tava com a cara muito boa, né? Assim, a cara do negócio era muito boa. Sabe aqueles porcos de festa de antigamente, assim? Eu lembro que quando eu era criança tinha, às vezes, em casamento, festas maiores, assim, o porco inteiro assado, com a pele pururuca, desmanchando, assim, sabe, a carne. E aí... Mas não era tão bom. Tipo assim, não era ruim, mas não valia, sabe? E uma outra coisa foi que, na verdade, não é que tava ruim, mas em Montevidéu, quando a gente foi almoçar com a Karine e com o Wellington, no mercado público lá também, e a gente comeu uma parrilha, e eu pedi uma morcilha, porque eu gosto de morcilha. E aí eu e o Wellington passamos mal, e só nós dois comemos a morcilha. Eu acho que a morcilha não tava boa. E assim, gostosa ela tava, entendeu? Mas a gente passou mal, bem mal.
Assim, eu passei muito mal já na primeira noite, assim, pro outro dia, e o Wellington passou no outro dia. Mas é que cada lugar e cada experiência é diferente, né? Então, assim, por exemplo, o ceviche no Peru é muito bom. Então a gente comeu um ceviche em Cusco, no centro da cidade, muito bom. Em Cusco também, no centro da cidade, a gente comeu num restaurante. A gente filmou, eu acho, né? Foi o dia que a gente foi pra feira. Um restaurante muito simples, muito local, mas tudo era muito bom. Assim, a carne era muito boa. Era um frango assado, tipo o nosso frango de padaria, muito bem temperado. Já é uma coisa que eu amo comer, o frango assado. Bastante cominho, assim, né? É um frango bem temperado mesmo. Frango muito bem temperado. Todos os acompanhamentos muito bons, até a salada era diferente, assim, muito gostosa. Simples, mas tudo muito bem feito. Foi um dos melhores restaurantes que a gente comeu, assim, custo-benefício, acho que de toda a viagem até agora. Porque a gente não gastou... Era muita comida. A gente gastou coisa assim de uns R$80, eu acho, né? Sim, mas a gente pegou, tipo, jarra de suco enorme. Uma jarra de suco, a gente levou comida meio embora. Frango e mais vários acompanhamentos, e a gente levou tudo embora. A gente jantou ainda a mesma comida. Então o custo-benefício foi sensacional, porque a comida era muito boa, a quantidade também, o preço muito bom. Então acho que cada lugar e cada coisa, assim, marca de um jeito diferente. É muito comum aqui nessa região, desde o Peru, se eu não me engano, ou do Equador pra frente, pra cá pra Colômbia, o chicharrón. Do Equador pra frente. Na verdade, o chicharrón foi aqui, né? Na Colômbia tinha, no Equador tinha alguma coisa, mas a partir do momento que a gente entrou na Colômbia, a gente começou a encontrar, eles chamam de chicharrón, que é o torresmo, né? Aí que é o nosso torresmo, né? Então eles pegam a barriga de porco e sem ser defumada, né? Não é bacon, é barriga de porco mesmo. E fazem tipo tirinhas ou fazem cubinhos, como a gente vê em feijoadas no Brasil, sabe? E nossa, é muito bom, é muito bom. E aí aqui eles são muito acostumados a servir desde o Equador pra cá arroz, feijão, banana eles acabam colocando junto, e aí alguma carne, entendeu? Frango ou é muito comum porco. Então a gente comeu bastante esse tipo de prato, sabe? Onde vinha, é tipo um PFzão assim brasileiro. Então é uma comida bem gostosa, assim. Não é um feijão como a nossa feijoada, tá? Não é tão temperado, com carne dentro, assim e tal. Mas é uma comida bem boa. O Leandro falou que morcilha, esse nome me passa mal, e que em Minas se chama chouriço. Esse nome tudo muda, né? Na nossa região a gente chama de morcilha. A morcilha é o que tem sangue, a linguiça de sangue, né? E eu sei que tem muita gente que não suporta isso, a Fábio não gosta. Mas eu me acostumei a comer, porque como os meus avós, eles criavam porco, criavam gado, então às vezes iam fazer festa e faziam, né? Então eu me acostumei a comer desde pequeno. E eu quando chego num lugar e tem morcilha, eu normalmente experimento. No Chile, na Argentina a gente comeu em alguns lugares, eu comi, né? O Edson falou que é panceta de porco. Sim. Panceta. E a Liana falou que a gente tomou um sorvete de uma frutinha, que não lembro o nome, e ficou com vontade. Depois a gente parou o motorhome num lugar que tinha vários pés dessa fruta, parecia com cranberry. É calafate, né? É o calafate. Em El Calafate, a fruta que dá o nome pra cidade se chama calafate. E ela lembra mesmo, é uma berryzinha que lembra um mirtilo, lembra alguma coisa assim. E o sorvete não era tão bom não, tá? Ele tinha um gosto de mousse de banana, assim, né? Ele tinha gosto de banana. Tipo, se você fizer um doce de banana, ele tem o mesmo gosto. Ele tem um gosto bem parecido. Então faz um sorvete de doce de banana que você vai sentir basicamente o mesmo gosto. E vai saber como é que é. Esse é o tipo de coisa que, assim, às vezes a gente já sabe que não vai ser muito bom, mas a gente precisa experimentar, porque você tá ali no lugar, você, né? Pô, a gente tava em Calafate, em El Calafate, a gente precisava comer alguma coisa de Calafate pra saber como é que era, né? E é super caro, né? Porque é uma fruta muito pequenininha, então não tem muito sumo, assim, né? Então, na sorveteria, inclusive, que a gente comprou, tinha lá que eles compravam calafate, né? Pra poder fazer o sorvete. Porque não é algo, assim, por mais que tenha bastante, né? Uma frutinha que não é tão fácil, assim, de conseguir
juntar o suficiente para fazer as coisas. Qual foi a melhor cidade que merece replay? Então, isso todo mundo pergunta, né? Melhor cidade ou melhor país. E, assim, eu acho que não tem a melhor cidade, sabe? É muito difícil dizer isso. Porque cada lugar que a gente passou marcou a gente de alguma forma, entendeu? Então, sei lá, aquela cidadezinha Carahuara de Carangas que a gente ficou lá na Bolívia, sabe? Pô, não tinha nada pra fazer lá. Nada, assim. A cidade é minúscula, não tinha supermercado, não tinha um banco, um caixa, não tinha nada lá. Mas marcou pra gente de alguma forma, entendeu? Os dias que a gente passou lá foram legais. Então, as experiências que a gente teve na Bolívia, nesses lugares pequenos, foram legais. E assim como os dias que a gente passou em Buenos Aires também foram ótimos, sabe? Que é uma capital. Então, cada lugar vai marcar a gente de uma forma, sabe? Então é difícil dizer assim, esse lugar aqui foi o melhor, sabe? É muito difícil. O que eu recomendaria? Se vocês tiverem condições, né? Hoje tem condições de viajar para algum país da América do Sul. Escolhe um e vai, sabe? Depois, se tem outra oportunidade, escolhe outro, entendeu? Não, eu vejo que muitas pessoas às vezes fazem a mesma viagem muitas vezes, né? Eu sei que a gente às vezes gosta da cidade, né? Buenos Aires, por exemplo. Eu sei que muitos brasileiros vão mais vezes para lá, né? Mas dá chance para outros lugares, sabe? Eu acho que é isso que tem que... E principalmente sair da rota mais óbvia, sabe? Sim. A gente percebeu muito isso. Tem muitas cidades que a gente não visitaria se não fosse de motorhome, se fosse de avião, numa viagem comum de turismo. E conforme a gente foi viajando de carro, a gente teve a oportunidade de conhecer lugares diferentes. E isso traz uma percepção completamente diferente do país, da cultura. Mas eu acho assim, pensar em qual é a melhor cidade, qual foi a melhor cidade, teria que ser alguma coisa assim, tipo, se alguém disser assim, eu vou te dar uma pausa aí, eu vou te dar uma passagem pra qualquer lugar, pra onde é que você vai, sabe? Que voltaria assim, sabe? Que se me perguntar qualquer lugar do mundo, sempre vai ser Nova York, por exemplo. Então, entende? Tipo, eu acho que a gente tem que pensar nisso pra começar a ter uma resposta pra essa pergunta. Mas assim, da América do Sul, de todos os países que a gente passou, não teria um país que eu diria assim, não vai pra esse lugar, não conhece essa cidade. Todo lugar que a gente passou, a gente gostou de alguma forma, sabe? Então... A Liana falou aqui, pessoal, não esqueçam de dar like na live, isso aí. Isso aí. E divulguem, se vocês sabem de alguém que gosta, põe no grupo da família, lá no WhatsApp, pra galera entrar com a gente aqui. O Silas, que é o nosso seguidor lá da Espanha, que ele tá sempre aqui, ele deu parabéns por esse 1 ano, mandou um abraço e depois ele falou que acompanha a gente desde a construção e espera nos conhecer em breve por lá. Em breve não vai ser, mas uma hora a gente chega. Uma hora a gente chega aí. Quem acompanha a gente há mais tempo, como é o teu caso, você já sabe que a gente tem o plano de terminar a nossa viagem pelas Américas, viajar pela Ásia, pelo leste europeu, alguns outros lugares da Europa e depois a gente vai continuar explorando. Mas mais ou menos a ordem aí é essa. Então, uma hora a gente chega na Espanha. Se a gente não se encontrar antes em algum outro lugar, uma hora a gente chega aí. O Leandro perguntou se já tá tudo pronto para atravessar. Não! Como a gente mostrou, ainda tá um caos. Não, amanhã a gente vai para um Airbnb e aí a gente vai tirar tudo do carro que vai ficar com a gente, né? Malas e mochilas e tal, eletrônicos, essas coisas. Aí a gente termina de organizar o carro e deixa tudo pronto. O que a gente terminou hoje foi de colocar as travas, então a gente já tem os cadeados, as travas, então a gente consegue trancar toda essa parte da casa aqui, deixar sem acesso, né? E o que mais? Troquei o filtro de ar do motor também, que a gente tinha um extra, já troquei para não ter que ficar com ele dentro do carro. Então a gente fez essas coisas, assim, né? A Fábio já organizou muitas das coisas que a gente já botou nas malas e tal, então, mas ainda tem coisa para fazer.
Porque o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, e até ele falou aqui pra falar um pouco dos perrengues pra despachar o carro. Vai vir uma série de vídeos, a gente vai fazer uma série de vídeos todas sobre esse processo, porque a gente sabe que é uma coisa que traz muita dúvida. Meu Deus. Tem uma galera aí. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre isso. E quem tá lá no nosso Apoia-se já sabe que vai rolar um material especial sobre todo esse processo aí de envio. Então, a gente vai compartilhar muita coisa, tá? Mas a gente precisa passar pelo processo primeiro, tá? A gente tá nas primeiras etapas ainda, pra poder saber, pra poder passar a informação, porque senão... o que a gente vê na internet, vê muita gente falando de achismos, que até pouco tempo era o que a gente falava também. Tanto que a gente nunca falou especificamente sobre o processo, nada disso, porque a gente leva muito a sério as informações que a gente passa e a credibilidade que a gente tem. Então a gente precisa primeiro fazer o processo para depois dizer como é ou como não é. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, ó, não, é muito fácil, dá até para fazer sozinho. Porque uma pessoa há 10 anos fez sozinha. E pode ser que tenha alguém que consiga fazer de boa, a gente não se sentiu confortável para isso. Ou eu posso chegar aqui e dizer assim, gente, é extremamente difícil, é muito burocrático, tem muita coisa, você precisa contratar alguém para te ajudar. E ter outra pessoa que fez por conta. E a gente só vai saber realmente se é muito difícil, se é mais ou menos, dá pra fazer sozinho, se não, depois que a gente terminar o processo e aí sim conseguir explicar, compartilhar, passar as informações e ter a nossa percepção sobre aquilo. Então, a gente vai compartilhar, não se preocupem, mas aos poucos, né? A gente precisa primeiro fazer para depois compartilhar. Mas a gente está compartilhando um pouquinho mais em tempo real com a galera do Apoia-se. Então, quando a gente vai passando as informações, vai passando pelas coisas, a gente vai trocando uma ideia com a galera lá. Então, se vocês quiserem, né, fica o convite para entrar no nosso Apoia-se. Mas a gente não tá passando as informações pra galera lá assim, ó, certeza que é assim, 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 porque, como a Fábio falou, a gente ainda tá passando por todo o processo, então a gente ainda não tem como saber os passos exatamente. Mas eles já sabem que eles vão ter um benefício, um presente aí no final desse processo. Vão ter uma vantagem bem grande sobre todas as outras pessoas que só acompanham a gente pelo Instagram ou pelo YouTube. Porque afinal de contas, né, a gente tem que privilegiar quem está apoiando o nosso projeto. Eu não vou falar mais sobre... Spoilers. Spoilers. Mas é isso, a gente está começando aí no processo e a gente vai, como né, a gente sempre fez, a gente vai compartilhar as informações. Sim. Para ajudar outras pessoas. Esse é o nosso maior intuito, assim, a gente quer estimular as pessoas a não terem medo de viajar. E essa parte, por exemplo, aqui da travessia da América do Sul para a América Central é meio que uma área nebulosa para todos os viajantes de carro, é uma coisa que muita gente tem medo. A gente já recebeu muitas mensagens sobre várias situações relacionadas a essa travessia. Então, a gente quer compartilhar para estimular as pessoas a perderem o medo de viajar. Eu sempre me perco onde eu tô aqui nas perguntas. Já percebi, já. A gente vai fazer o teste, você vai ficar aqui um dia. Aí todo mundo falou que é um ruído baixinho e tal, igual um motor ligado, é a clarabóia, gente. E assim, uma coisa que deixa a gente feliz é que quem assiste em tempo real, quem acompanha a live em si, são as pessoas que são mais próximas, inclusive muitas pessoas que a gente já reconhece pelo nome. Né? São as pessoas que estão sempre aqui e que vão perdoar a gente pelo barulho da clarabóia pra gente não morrer de calor. A gente já não tem ar-condicionado. Se a gente não puder deixar um ventinho passando por aqui, ferrou. E o ar-condicionado ia ser pior ainda o barulho, né? Então... Ia. Não, se a gente mesmo ligar o tivesse, climatizador, o climatizador é até mais fresco se a gente ligar. Apesar de já tá muito úmido o ambiente, né? Mas aí fica uma barulheira aqui, não ia dar pra ouvir nada. A galera falando das propagandas políticas, gente. O Eduardo perguntou se a gente já viu a aurora boreal. Onde se pode ver ela, faz um vídeo mostrando.
Provavelmente a gente vai conseguir ver a aurora boreal, porque pelo nosso planejamento a gente vai chegar numa época boa para isso, no começo da temporada de aurora boreal, no Alasca. A aurora boreal ela acontece próxima dos polos do norte, né? Então, ao redor ali do círculo polar ártico, é possível ver a aurora boreal. Só que tem épocas do ano, né, onde a gente consegue ver com mais facilidade, assim, que fica visível ao olho nu, né? E a gente deve chegar no Alasca ali entre agosto e setembro, provavelmente final de agosto ou começo de setembro do ano que vem. E o Enjoy Trip mostrou que eles viram a aurora boreal final de agosto, se eu não me engano. Foi nessa época, final de agosto, começo de setembro. Eu até comentei, tipo, é pra isso que a gente tá indo. Mas a gente não viu ainda não. Não. Mas a gente tem muita vontade de ver, parece muito bonito. Mas eu fiquei muito feliz porque eles viram e foi relativamente tranquilo pra ver. E vai ser mais ou menos a época que a gente vai estar lá no ano que vem. Então, provavelmente vai dar certo. E é claro que a gente vai compartilhar, né? Essas coisas são as coisas que a gente tem que compartilhar, sim, não só para mostrar para as pessoas, né, que é uma maravilha da natureza, como também de recordação pra gente. Muitas coisas a gente acaba gravando como recordação para nós mesmos ou para nossa família ver. Então, gravar os nossos vídeos vai muito além de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? É inspirar, é compartilhar, é criar memórias, é a gente guardar tudo isso, porque faz um ano que a gente está viajando. Se a gente começa a olhar os vídeos lá atrás, nem parece que faz tanto tempo, né? Mas tanta coisa já aconteceu, né? Só pra, né, uma coisa assim, bem básica, bem gigante que aconteceu e muito simples ao mesmo tempo. A gente saiu no dia 25 de outubro. Em novembro, a gente se encontrou com a Karina e o Wellington no Uruguai. E a gente passou quase 2 meses viajando juntos. A gente ficou uns dias ali no começo de dezembro separados, depois a gente já se juntou de novo. Agora eles já estão no Brasil de novo e a Alice já está aqui com a gente também. Então, assim, é muita mudança. Parece pouco tempo, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo tanta coisa acontece, passa tão rápido. É muito louco de pensar. Enfim. Mas então, assim, se você quiser caçar a aurora boreal, você vai ter que ir para países do norte. Então, tem muita gente que vai para Finlândia, Islândia, Groenlândia, acho que Noruega, o norte da Noruega também. Dinamarca. São esses países nórdicos ali, né? Todos esses países do norte aí, vocês vão conseguir ver esse tipo de coisa. O Lucas perguntou se é melhor pra gente ser membro aqui no YouTube ou entrar no Apoia-se. É melhor no Apoia-se. Por quê? Além de você, além da parcela que o YouTube toma ser de mais ou menos 30% e a do Apoia-se ser de 13%, então eu falo no YouTube mais ou menos 30% e no Apoia-se eu sei que é 13%, então já tem essa diferença, tá? Por quê? Porque é a plataforma que administra toda a questão de pagamento, né, todo esse controle é a plataforma que faz. E no Apoia-se a gente oferece algumas vantagens a mais do que aqui no YouTube. Por quê? Porque é mais fácil a gente administrar. Então lá no Apoia-se, por exemplo, o site oferece pra gente uma plataforma onde a gente consegue fazer postagens. E uma das categorias do Apoia-se, a gente vai compartilhar os nossos gastos por país. Porque a gente sabe que tem muita gente viajando e que quer saber, quer ter uma base de valores. Principalmente porque, pelo que a gente viu, as últimas informações que se tem da América Central é tudo de antes da pandemia. Então a gente pode compartilhar um pouco mais. A gente tem o grupo do WhatsApp, então a gente ali conversa e as pessoas mandam dúvidas pra gente. Esses dias perguntaram sobre seguro viagem, perguntas sobre drone, coisas assim básicas que são parte do nosso dia a dia, mas para quem ainda não é tão acostumado a viajar, né, ou está começando, tem essas dúvidas, pode mandar pra gente e a gente vai ajudando, vai dando apoio. Fica um contato um pouco mais próximo. Fica um contato mais próximo. Então o Apoia-se é o que permite isso, sabe? Porque a gente tenta responder, né? O Instagram, muita gente manda mensagem pelo Instagram e a gente tenta responder todo mundo. Mas às vezes é muita mensagem, né? Ou até aqui pelo YouTube, então fica um volume de mensagem muito grande. Se a gente for parar para responder tudo, a gente não consegue fazer mais nada. Né? A gente não consegue criar conteúdo, a gente não consegue editar vídeo, porque realmente é muita coisa.
Então a gente acaba, né, nesses grupos a gente tem um pouco mais de proximidade, fica um pouco mais fácil a gente se responder. A única coisa que a gente não faz dentro do Apoia-se é fazer consultoria de elétrica, tá? Por quê? Porque isso a gente já explicou quando a gente fala sobre a mentoria, por exemplo. Uma coisa é responder uma pergunta assim, ó, tipo, pô, Léo, eu tenho aqui o motorhome e tal, eu preciso trocar o meu controlador de carga, a placa é XYZ, os outros equipamentos tal. Esse controlador aqui, ó, ok? O Léo vai dizer, beleza, ok, não é? Beleza. Agora, acontece muito a gente receber direct no Instagram, principalmente, das pessoas dizendo assim, ó, eu vou montar um motorhome, eu vou ter um liquidificador, 2 computadores e um celular. O que eu preciso comprar para o meu sistema solar, para o meu sistema elétrico? Porque tem muitas contas, muitas coisas que tem que fazer. Então, é muito tempo, é muita coisa que a gente precisa considerar. Se for fazer isso para todo mundo... Isso, a gente não consegue prestar uma consultoria, mas a gente está ali para dar o apoio. Assim como as pessoas estão dando um apoio para a gente, para o nosso projeto, a gente está ali para dar um apoio dentro de tudo que a gente pode. Então, equipamentos, YouTube, viagem, tudo isso a gente está sempre ali para quem está dentro do nosso Apoia-se. O Tutu e Papo Reto achava que a gente era de Floripa porque você tem sotaque de palhoça. Palhoça? Mas é porque o sotaque de Brusque, na verdade é Brusque, também se fala muito cantadinho lá, não tanto quanto o manezinho. Mas eu acho que tipo, em São João Batista é mais cantado do que Brusque. É porque eu fui criado em São João Batista, que é perto da região de Tijucas e tal, e tem, assim, o sotaque da galera dali é muito de manezinho, assim, daquela região específica. Então eu tenho bastante sotaque. Eu cuido um pouco, mas eu tenho bastante. São João é Grande Florianópolis, não é? Não chega a ser. Não faz parte, mas, por exemplo, governador Celso Ramos está perto de São João Batista, né, que faz parte ali da Grande Florianópolis. A meio outubro foi na Reco, Marejada, tudo em outubro aí por perto, A Marejada a gente não ia tanto, mas outubro... Óbvio que sim, a gente foi várias vezes com os meus pais e eles estão aqui pra não me deixar mentir. Mas não é tanto quanto outubro. A gente mais viu, lembra aquele cantor português? Sim, do Solta a Roda dele. Mas a gente foi algumas vezes, a gente ia almoçar muitas vezes. E não era tipo pra ir pra festa, era pra ir pra comer a comida, porque a Marejada é de frutos do mar. Isso. Eu não lembro o nome dele, daquele cara. Mas a comida é muito boa, né? Nossa. A comida do outubro, a comida da Marejada. Além das pessoas, da família, se tem uma coisa que a gente sente falta... É a comida. É a comida, porque a comida brasileira é boa, cara. A nossa região ali, principalmente, é muito boa. O Léo Hessel perguntou quanto gasta no envio do motorhome. A gente já falou na outra live. E quando a gente fizer todo o processo... Porque assim, ó, a gente fez o orçamento e a gente compartilhou na live, tá? Mais ou menos, só pra dar uma noção de valor, tá? Pra não dizer assim, mas não vai falar e tal, né? Não é o nosso perfil fazer isso. Mais ou menos R$4.000, tá? $4.000. $4.000. Esse era o orçamento que a gente tinha. Conforme as coisas vão acontecendo, os valores vão alterando também. Porque tem várias coisinhas que vão acontecendo que interferem no valor. E muitas das coisas que eles passam pra gente são estimativas. Isso. Já no orçamento já avisam. Que é a estimativa. Porque depende do navio, depende do porto, depende do agente, depende de um monte de coisa. E aí, por exemplo, teoricamente o agente aqui no Panamá custaria $250. Quando a gente receber o valor final dele, seriam $300. Em compensação, o seguro, que eles já orçaram pra gente, já mandaram um orçamento com o seguro. Quando mandaram os valores finais, eles falaram que custaria $20 o seguro para poder entrar no porto. Porque o que acontece? A pessoa que vai entrar no porto para levar o motorhome, para levar o carro, a pessoa que vai levar, ou que vai fazer a inspeção de narcóticos e tal, ela precisa ter um seguro que tenha cobertura, seguro de vida, seguro contra acidentes, essas coisas todas, e que tenha uma cobertura vigente.
E aí eles fazem um seguro que custa $20. Mas como a gente tem o nosso seguro viagem, que a gente paga todos os meses, eu perguntei se poderia ser o nosso seguro ao invés daquele ali. Porque a gente já paga, então, né? Ao invés de pagar os $20, A gente usa o que a gente usa o que a gente já tem. E aí ele explicou quais seriam as condições para isso, a gente conferiu a nossa policy e bateu todas as informações, já mandei pro agente aqui. E aí pode ser o nosso seguro, então a gente não vai precisar pagar esses $20. Então tem várias coisinhas que vão acontecer no meio do processo que vão alterando o valor, para mais ou para menos. Então, é chuva. Sério, mano? Aham. Ah, que sacanagem. É porque chove e não refresca, entendeu? Chove e a gente só tem que fechar a claraboia. Mas, então assim, quando a gente terminar o processo, a gente vai falar quanto a gente gastou todo, não precisa se preocupar. Isso, essa questão da transparência, da credibilidade, de ter informações precisas e relevantes aqui é sempre um valor nosso, a gente sempre vai mostrar, não precisa se preocupar. Então, uma vez que a gente fizer, não é que a gente não quer falar. A gente está falando da estimativa, que é mais ou menos $4.000, mas esse valor vai sempre variar dependendo de um monte de coisa. Alguém falou aqui que o nome do cara é Roberto Leal, isso mesmo. Roberto Leal, é isso aí. A gente viu um show dele na Marejata. E eu já vou atravessar aqui e responder a pergunta do Endrigo Magalhães, se a gente já tem data para atravessar. Teoricamente, sim. É outra coisa que pode alterar muito durante o processo. A princípio, a nossa travessia começaria no domingo. A gente já sabe que não vai acontecer no domingo, porque provavelmente a nossa inspeção de narcóticos vai ser no domingo. Ou seja, o navio está atrasado e vai demorar. E pode ser que nem aconteça. Então, assim, não sabemos, na verdade. Existe tem uma estimativa, mas nada é certo nessa... A gente conheceu um casal, eu pesquisando, assim, buscando referências, a gente conversou com um casal americano que a gente conheceu no camping lá em... O Léo conheceu, né? No camping em Cusco, que é Snow and Kurt. Kurt and Snow. Eles, inclusive, foram pro Brasil recentemente. Muitos brasileiros assistiram os vídeos deles. Eles têm um canal bem grande no YouTube. E eles fizeram com essa mesma empresa, a gente pegou referência com eles até. E no caso deles, o que aconteceu? Eles chegaram aqui na Colômbia, o navio não saiu do Panamá por questão do tempo, o tempo estava muito ruim. E eles ficaram mais ou menos 20 dias esperando o motorhome chegar. E aí mais o período para fazer o desembaraço no porto e retirar o motorhome. Então, o que era para ser uma travessia de um dia, que no máximo uma semana você faz, entre você deixar o motorhome com eles e você pegar o motorhome no outro porto, o que era para ser um processo de uma semana passou para um processo de um mês, sabe? Outro casal, que daí eu fui também conversar, que eu conheci pela internet, fui buscar referência. Eles fizeram com essa mesma empresa também, mas eles falaram, a empresa é muito boa, funciona, tal, foi ótimo, foi o melhor preço, mas o navio, ele saiu do porto com tudo certo. E era o caminho contrário, né? Eles estavam descendo, vindo do Panamá para Colômbia, né? Tipo, os dois eram casais americanos. Eles saíram do porto no Panamá e aí começaram a navegar e depois o navio foi pro Texas fazer uma manutenção e aí voltou pra Colômbia. Então, tipo, também, o que era pra ser um processo de uma semana, tipo, de um dia de navegação, a navegação deles acabou virando, tipo, um mês, assim, uma coisa Isso absurda. pode acontecer, né? A gente tá em época de chuva, temporal. Isso. Pode dar um temporal como deu aqui esses tempos atrás. Isso. Né? Então, aí, né, fecha a navegação, os barcos ficam parados em portos por alguns dias. Então, isso tudo a gente tem que levar em conta. O mais é que atrapalha, E sempre tem o mais. Sempre tem o mais. Isso é insano, assim. Todos os documentos que a gente está preenchendo, que a gente está assinando, que a gente está fazendo para fazer esses trâmites, sempre tem lá umas letras pequenas, sempre tem alguns poréns, é uma coisa incrível, assim. Aí tu assina uma autorização para isso, assina uma autorização para aquilo. É bem burocrático, bem burocrático. O que vocês acharam mais difícil nesse tempo de estrada? A Vaissara perguntou. Isso a gente já respondeu algumas vezes também. Acho que a parte mais difícil de viajar de motorhome é quando dá problema no carro. Essa é a parte mais chata, assim. Porque o restante é uma questão de adaptação, sabe? Quando você não está acostumado a morar num lugar tão pequeno,
a gente se adapta, né, para morar num espaço menor. A gente aprende a viver nesse espaço, sabe? Você aprende a viver na incerteza de saber onde vai dormir, se vai ter água ou não, sabe? Você se acostuma de certa forma com isso. Mas quando dá problema no carro, que daí são problemas que normalmente a gente não entende e que a gente não tem muito controle sobre isso, sabe? Esses são é quando a gente se estressa muito mais do que o normal, sabe? É porque quando é problema com o carro, a gente perde tudo, né? É uma se o lógica carro bem tiver simples, que né? ficar dentro da mecânica, por exemplo, a gente pode dormir na mecânica? Às vezes Às vezes sim, às vezes mas não. Que nem no Ushuaia, eles tinham que ficar tirando o carro da mecânica pra gente dormir. Então, eles trabalhavam durante o dia no carro, aí botavam o carro no final da tarde pra fora pra gente dormir dentro do carro, sabe? Tinha uma certa logística, assim, os caras eram gente boa, faziam, né, levavam o carro ali fora e tal. Mas tu depende da boa vontade também, sabe, das pessoas. Então, pode ver, assim, quando tem viajante, principalmente quem cria conteúdo aqui no YouTube, né, quando dá perrengue, normalmente é quando dá problema no carro. A gente contou na última live, né, a treta da mangueira de diesel. Sim, acho que sim, né? Essas histórias a gente só conta nas lives. É. Antes da gente continuar, deixa eu dar as boas-vindas aqui pra Rosana e também pro Lucas no nosso Apoia-se. Vocês já devem ter recebido lá o link pra entrar no grupo do WhatsApp. A gente espera vocês no WhatsApp. Obrigado. Não, mas continuem aqui primeiro, depois a gente começa no WhatsApp. Mas tirando isso, não tem muito perrengue. Assim, é que perrengue é uma coisa muito pessoal, sabe? Talvez o que pra uma pessoa é um perrengue gigante, pra outra não é nada, entende? Então, a gente tem que entender esse lado também. E tem pessoas que enxergam as coisas diferentes umas das outras, entendeu? Então, o meu irmão, por exemplo, ele já me falou inúmeras vezes que ele não conseguiria viver do jeito que a gente vive. Né? Porque, essa incerteza, né, não ter rotina, não é pra ele, entendeu? Então, o fato de não ter uma rotina, pra ele já seria um perrengue muito grande, entendeu? Que é pra mim, por exemplo. Pra mim é muito difícil não ter... a gente sempre fala, né? Ter menos rotina e mais vida. Mas ter menos rotina não é não ter rotina. Pra mim, eu sinto muita falta de ter algumas rotinas básicas, sabe? Tanto que a gente tá cuidando um pouco mais pra retomar. Principalmente quem tá acompanhando a gente no Apoia-se comentou essa semana. Não sei quem foi. Que a gente falou que a gente tava almoçando e tal. E a gente tava comendo salada de novo. Daí eu pensei, nossa, mas vocês estão muito focados. Quem foi? Deixa eu ver. É a Jaque, eu acho, né? A Dayana? Eu não salvo os contatos. Acho que foi a Dayana. Não. Enfim, mas o que acontece? A gente tá cuidando um pouco mais pra ter algumas coisas que façam parte de uma rotina, porque a nossa vida é muito incerta. As coisas acontecem de um jeito muito aleatório, assim. Em dia que a gente tá na estrada, a gente não tem exatamente uma hora pra levantar, uma hora pra fazer atividade física, outra hora pra trabalhar, outra hora pra comer. Então isso faz falta. Mas, assim, na minha opinião, a gente ter um pouquinho de rotina e ter flexibilidade pra muitas coisas é muito bom. Que a gente não pode viver numa rotina que você faça exatamente a mesma coisa todos os dias. E também a gente não pode fazer coisas aleatórias todos os dias, Sim, sabe? sim. Que também não faz bem pra saúde, nem física, nem psicológica. Mas é isso. Mas é isso, depende muito de cada pessoa, assim. Mas ela perguntou, assim, também qual é a melhor parte e a pior parte de viajar de motorhome. E eu acho que falando em viajar de motorhome, né? Esquecendo esse lado mais pessoal, que é muito. Vai depender muito de cada pessoa, falando de um modo mais geral. Viajando de motorhome, você consegue acessar lugares que você não conheceria, que você não visitaria. As coisas que estão no seu caminho, sabe? As coisas às vezes aparecem pra gente, a gente descobre coisas por estar viajando de motorhome. Isso é sensacional e isso é uma coisa assim que não adianta. Viajando, você pode estar viajando de férias, vou fazer uma road trip de férias por 30 dias e tal. Não é a mesma coisa, porque viajando de motorhome a gente precisa manter algumas coisas de rotina. O fato de a gente ter que parar, assim, né, numa cidade, sabe, uns dias só pra trabalhar.
Isso, mas sim, tem que procurar água, tem que procurar mercado, sabe? A gente precisa se inserir numa comunidade por determinado período. E isso é muito diferente de qualquer outro tipo de viagem. Então, com certeza, uma boa parte dos locais que a gente visitou seriam um pouco mais complicados de visitar ou não estariam na rota. Estariam muito fora, sabe? De uma rota convencional de turismo e tal. E quando a gente viaja de avião, né, a gente acaba ficando um pouco mais preso aos locais mais turísticos, né, que é onde vai ter avião para chegar, ônibus, sei lá, um tour para aquele lugar, como tem do Atacama para o Salar de Uyuni. Então a gente acaba dependendo dessas estruturas, sabe? Quando a gente está com o motorhome, a gente não depende tanto. Meu pai mandou aqui um superchat, sem perguntas, muito obrigada. Muito obrigado. Mas vocês deveriam estar no Apoia-se, entendeu? Alô, pais. E a Rosana falou que ela entrou no nosso Apoia-se e que o esposo dela tá no Get Outside. Nós somos inspiração. Muito obrigada. Rosana, a gente pode mandar o link pro teu marido também, tá? Os cônjuges podem entrar, os dois, dentro do nosso grupo do WhatsApp, tá? O C Brasil mandou aqui, caramba, vocês não respondem, vou sair da live e se inscrever do canal. A gente responde na ordem ou os superchats ou os apoiadores, né? Ou os membros do canal. Então a gente tá indo na ordem, uma hora a tua pergunta vai chegar. Até porque a gente tá lá em cima ainda, porque a gente fala pouco. Cadê? A data para atravessar. O Eduardo perguntou se a gente pretende algum dia visitar o México no Dia dos Mortos. E qual lugar do México a gente mais gostaria de conhecer. A gente queria muito. Assim, a nossa programação inicial, se as coisas tivessem acontecido como era pra ser, era pra gente estar no México agora exatamente pra isso, pra pegar o Dia dos Mortos lá. A gente tem muita vontade de ir pra lá nessa época. Então não vai ser esse ano, infelizmente, mas um dia isso vai acontecer. Assim, o México é um local que a gente tem certeza que vai voltar mais vezes, assim. Porque a gente gostou muito da primeira vez que esteve lá. A gente tem muita... Assim, não tem como ter certeza, mas a gente tem uma boa noção de que vai gostar de novo de viajar por lá, sabe? A temporada do México vai ser um pouquinho maior também. Assim como a temporada americana vai ser um pouquinho maior. E a gente espera no México receber muitas visitas. Estamos esperando as nossas famílias irem visitar a gente no México. Porque é um lugar acessível em questão de preço, é um lugar parecido com a cultura brasileira em diversos aspectos. Apesar de ser muito diferente, né? Mas a comida também, a questão da barreira da língua não é tão grande quanto nos Estados Unidos. Então é um ótimo lugar para... por exemplo, tem alguém da família de vocês que está viajando de Kombi, de motorhome, de carro, de mochila, de bicicleta, seja o que for. Um ótimo lugar para você ir visitar o México, porque o custo é muito bom e também não tem tantas barreiras como tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou outros lugares. O Léo mandou um superchat também, obrigada. Muito obrigado. Também não mandou pergunta, mas nós já respondemos suas perguntas. Se tiver mais, a gente chega nelas daqui a pouco. Pra baixo. Passou? A barriga Cadê o do México? porco ali. Aqui, achei. Olá, chicos, que tal? Olá, Julio. É engraçado, né? Conforme a gente vai passando por locais que falam espanhol, a gente acaba... Mas eu acho que ele fala português, porque ele tá falando em português aqui. Sim, sim. Ele disse que bom que vão postar os preparativos estamos nesse processo. Tem uma galera subindo atrás de vocês e usando as dicas de vocês, verdade. A gente sabe de muitos viajantes que estão Tem uma galera em mesmo. lugares que a gente foi, né? Restaurantes, fazendo turismos e tal, e isso é muito legal. Alguns a gente conhece e comentam com a gente, que pegaram a referência com a gente, outros a gente vê que estão fazendo exatamente o mesmo roteiro, parando nos mesmos lugares, isso é muito legal. E é muito legal esse negócio da rede de viajantes, né? Quando a gente chegou em Puno, que é uma cidade um pouco mais perigosa, tem vários casos de arrombamento em motorhomes lá, em carros. A gente chegou em Puno meio preocupada, não tinha onde ficar, porque é bem complicado estacionar lá.
Antes da pandemia tinha um estacionamento público que era ótimo, agora já não existe Já não mais. tem mais. E aí a gente foi procurar em hotel e a Carol e o Edu estiveram em um hotel, conversaram, pediram pra ficar lá. Eles ficaram, a gente chegou lá depois também. Pela referência deles, pediu pra ficar no hotel, eles deixaram. Depois o Abraço é Trip, meses depois chegou pela nossa referência. Então a gente vai criando uma rede de informações muito legal. A única coisa que nesse caso especificamente o hotel foi inflacionando muito rápido, ele falou. Cada viajante que chegava lá, eles cobravam mais caro. Mas isso é muito legal. A gente vai compartilhando as dicas, as pessoas vão usando, vão passando pra frente, outros vão usar as dicas que essa pessoa deu baseada na nossa, né? Como foi esse caso ali. Então, E isso é o legal de compartilhar as informações, né? Vocês pretendem cortar a América de ponta a ponta, ou melhor, Miami, Nova York, Rota 66, Los Angeles, São Francisco, Canadá e Alasca? América, Estados Unidos? A gente não sabe exatamente, mas provavelmente até Nova York a gente vai, né? Então... Falei hoje ainda pro Léo. Eu fiquei esperando ver se ele ia saber a resposta, porque geralmente quem faz planejamento sou eu. Mas eu falei ainda hoje pro Léo que seria muito legal se a gente chegasse em Nova York e a gente pudesse contratar um fotógrafo, alguém assim. Porque é muito difícil a gente tirar fotos nossas, né? Pra fazer uma sessão de fotos na Times Square com o motorhome. Ia ser uma coisa assim que eu acho que ia ser muito marcante pra mim, sabe? Nova York é a minha cidade favorita no mundo. Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, todo mundo ia saber porque eu ia me mudar pra Nova York na hora, entendeu? Porque a única coisa que me impede de morar em Nova York é não ter dinheiro pra isso. Mas eu acho que seria muito legal, então até ali a gente vai. Continua. Não, é que sabe. É que assim, a gente vai entrar pelo Texas muito provavelmente, né? Muito provavelmente não, acho que é a única forma, né? Não, tem várias Tem fronteiras. outros estados? Sim. Mas vamos entrar pelo Texas, a gente tem muita vontade de conhecer o Texas. É um local que a gente imagina que a gente também pudesse viver, assim, por conhecer um pouco da cultura dos Estados Unidos e conhecer um pouco da cultura do Texas em si, mas nunca ter ido pra lá, sabe? Então a gente quer conhecer bastante ali a região do Texas. Aí a gente vai pra costa do Atlântico, né? Só que a gente não sabe exatamente se vai passar por Miami, não. Vai depender de uma série de coisas aí, tempo, prazo, né? Orçamento também, que a gente vai ter que ver como é que vai estar. Hoje uma das coisas que mais está pesando é a questão de orçamento, porque tá muito caro, né? Querendo ou não, viajar pelos Estados Unidos para nós brasileiros está muito caro. Então a gente tinha uma ideia que era entrar, contornar, viajar bastante tempo dentro dos Estados Unidos, a gente vai ter que dar uma enxugada aí pelo orçamento. Então a gente deve ir até Nova York e depois descer e tentar cruzar, né, a 66 até Los Angeles. Mas aí assim, por exemplo, a gente talvez fizesse, se a gente tivesse mais tempo, a gente faria Boston, faria aquela região ali, talvez até já entrasse no Canadá para fazer aquela parte do Canadá, né, de motorhome, e aí depois, né, enfim, o roteiro seria diferente. Então talvez a gente cruze a 66, vá até Los Angeles e suba em direção ao Alasca. Aí a gente vai ficar com algumas partes dos Estados Unidos sem conhecer. O que é certo, assim? A gente vai entrar pelo Texas, isso é certo. A gente vai, quer dizer, certo dentro do nosso planejamento, tá? Se alguma coisa acontecer, mudar tudo, né? Mas a gente vai entrar pelo Texas, a gente vai até Nova York, depois a gente vai cruzar a Rota 66. Isso são os três pontos assim que a gente tem bem definidos. Pra daí depois subir pela costa do oeste, Pacífico. né? Pela costa do Pacífico, mais fácil falar assim. Subir até Seattle e daí atravessar para entrar no Canadá e ir até o Alasca. A gente não tem o visto canadense ainda, provavelmente o que a gente vai fazer é da região ali de Nova York, Washington, Filadélfia, que provavelmente a gente vai conhecer, vai passar também. Dali pegar um avião até o Canadá, conhecer uma parte ali do Canadá, da costa do Atlântico ali, né? Tem várias cidades gigantes ali, né? Isso. E aí depois voltar pra ter o visto, porque daí a gente pode fazer a entrada aérea, né? E assim ter gerado o visto no nosso passaporte. Tem todo um trâmite aí, que já era o que a gente estava pensando em fazer e foi que o VMA acabou fazendo pra resolver a questão do visto deles. E funcionou pra eles. Então a gente provavelmente vai que ia funcionar, então agora temos a certeza. Mas os 3 pontos assim principais pra gente são entrar pelo Texas, pela nossa rota no México, que vai fazer sentido, e também porque a gente quer muito conhecer o Texas. A gente vai pegar provavelmente o inverno ali, o final do inverno, o que
também é legal, porque é uma paisagem bem diferente pra nós. A gente vai pra Nova York e depois a gente vai fazer a Rota 66. O Andrew Magalhães perguntou se a gente vai dividir o container com alguém. Andrew, volta na live da anterior depois, porque lá a gente explica tudo por que a gente não cabe num container, como é que funciona isso, todos esses pormenores aí. Detalhe os valores também, tá? Então, se você tá bem curioso com essa questão do despacho, lá já tem bastante informação. Na live anterior tem bastante coisa. E também... Mas, segura aí. Faz só depois que terminar a live. Para. Espera a live terminada aí que tu vai pra outra live, entendeu? Isso aí. Vocês são fluentes em inglês? Calma que tem outras perguntas lá em cima. Outras? Estou vendo se tem alguma relacionada com o tema. Eu estou tentando fazer isso, porque geralmente eu deixo passar e daí, né, a gente não sabe. Quando o Jess e o Eliezer passaram lá, falaram sobre diversos fotógrafos que ficam tirando fotos lá. Sim, tem bastante. Tem fotógrafo que fica na Times Square tirando foto. Mas a gente queria Você tentar... pode contratar também. E tem muitos fotógrafos brasileiros lá, então quem sabe a gente consiga até fazer uma parceria com um fotógrafo local para poder fazer algumas fotos na Times Square principalmente, mas em outros lugares também. Porque, como eu falei, assim, é a cidade que eu moraria. Seria bem, se eu pudesse, bem simbólico. sim, é a cidade. Então seria legal, assim, marcar. A diva que recebeu estou indo para Nova York daqui 2 semanas. Dicas para a primeira vez. A gente gosta muito de caminhar nas cidades. Isso é uma coisa que a gente faz em todos os lugares. Nova York é muito propícia para isso. Anda de metrô. Não Pegar tenha o medo. metrô, não precisa ter medo. É chatinho de entender, mas você consegue baixar mapa e tal e entender o metrô. Tem alguns vídeos também no YouTube assim, que ensinam como fazer, porque o metrô de Nova York ele é um pouquinho diferente, porque ele tem um esquema de uptown, downtown, sabe, que é meio que o sentido do metrô, assim, ele não pega só... Normalmente quando você vai numa linha de metrô em qualquer tirando Nova York, qualquer cidade, você vai ver a última linha, né, e aí você pega o sentido daquela última linha, entendeu? Vai ter normalmente lá, a última linha é a X, então pega sentido X, entendeu? E em Nova York não é exatamente assim. Tem o esquema do uptown, downtown, e aí o downtown não necessariamente é indo para baixo, porque tem metrôs que cruzam a cidade de um lado para o outro, então é meio esquisito. Mas é super possível e é muito legal, sabe? E é uma cidade que tem que fazer andando, assim. É muito legal andar pela cidade, conhecer os lugares. Tem muito lugar massa e você só vai conhecer caminhando, sabe? Mas assim, vai pro Brooklyn, pra região da ponte do Brooklyn ali. Do outro lado da ponte já tem sorvete, tem uma sorveteria muito boa, tem restaurantes ali. Come no Shake Shack. Nosso hambúrguer favorito da vida é o Shake Shack, então se você for para os Estados Unidos... Come lá, é caro pra gente porque é em dólar, mas vale a pena. Pra gente é o melhor lanche disparado, assim, não tem outro que bata. E a gente prova o hambúrguer por aí. Prova bastante. Mas é isso, cara, vai pra Times Square, né, não tem como ir pra Nova York e não ir pra lá. A gente quando foi, não foi pra conhecer a Estátua da Liberdade, mas é um passeio que muita gente faz. A gente não foi porque fazer o passeio de barco só pra chegar perto, no fim você... O de barco até é mais legal, mas você pode pegar um barco que vai de Manhattan pra State Island, se eu não me engano. E aí você tem a mesma visão se você contratar um tour pra ver a estátua. E se você contratar um tour pra ir lá nos pés da estátua, você não vê nada além dos pés da estátua. Então é muito mais bonito olhar de longe. Eu acho que vale a pena pagar pra ir num observatório. Tem alguns observatórios novos que a gente ainda não conheceu, conheceremos. Mas pra mim, o que mais vale a pena é o Top of the Rock. Porque do Top of the Rock você vê o Empire State, que é o maior símbolo de Nova York. As pessoas geralmente vão pro Empire State. Só que aí você não vê ele. E aí você não vê ele. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que, quando a gente fizer os vídeos, a gente vai falar muito sobre isso. Vai pro parque, meu Deus, pro Central Park. É muito legal. Aluga uma bike, vai andar de bike lá no Central Park. Ai, gente, a gente vai ficar aqui horas falando sobre isso. Mas é legal. É uma cidade que uma vez a gente encontrou, numa das vezes que a gente foi pra lá, a gente encontrou um casal de brasileiros que estavam indo visitar a filha, que morava nos Estados Unidos, e eles falaram que era a 10ª, sei lá,
quantas vezes que eles foram pra lá. E eles falaram assim, cara, toda vez que a gente vem pra Nova York, a gente acha alguma coisa nova pra fazer. E já era, sei lá, a 15ª vez que eles estavam indo, sabe? Então você sempre vai encontrar coisa pra fazer lá. Tem alguns comentários aqui sobre essa questão dos Estados Unidos, algumas dicas e indicações e tal. Eu vou pegar tudo depois que a gente terminar a live, dar uma olhada pra gente poder conferir e aplicar as dicas de vocês, tá? O Thiago e Kátia, acompanhamos o canal desde os primeiros vídeos, agora viciou, ficamos esperando novos vídeos, igual a programação de TV, que devia ser diária. A gente estava conversando hoje sobre como a gente vai se organizar para o próximo ano. A gente tem muita coisa para resolver ainda, para preparar, mas a gente vai ter uma pegada aí meio puxada nos próximos 2 meses. A gente queria já aumentar esse ano a frequência de vídeos. O que a gente vai fazer é continuar fazendo algumas lives periódicas aqui no canal, para a gente poder ter mais contato, mais interação, mais vídeos mesmo. No ano que vem a nossa intenção é fazer 3 vídeos por semana, que a gente sente que dá pra fazer, mas por enquanto a gente não consegue, principalmente porque agora a gente vai cruzar pra América Central e vai ser um período assim que vai ser meio corrido pra gente, com outras coisas que a gente tem pra fazer. Então vão ser muitos países acontecendo muito rápido, porque a gente não vai ficar tanto tempo como a gente ficava aqui na América do Sul nos países, então vai ser meio complicado. Mas no ano que vem a nossa intenção é ter 3 vídeos por semana, mais algumas lives aí esporádicas. De Moto Malay Queer tá sempre aqui também, boa noite. Boa noite, Alexandre, ele deu parabéns pelo canal. Muito obrigado. O Alisson falou que vamos ter um plus. Isso aí, os membros do Apoia-se vão ter um plus. Tiago, oi, eu e meu esposo acompanhando vocês da Argentina, nós adoramos os vídeos. Que legal, você mora na Argentina e é brasileiro? Ou vocês são argentinos e acompanham a gente? E falam bem português. Ou botou no tradutor. Mas fala pra gente aí, Tiago. O Alexandre falou que no dia 23 de abril ele vai sair de Brasília para o Alasca. Muito legal. Boa sorte. Estaremos desejando que tudo ocorra bem. A Liana falou que ontem tentou entrar no Apoia, se cadastrou, mas falta pagar. Vai esperar virar o cartão. Tranquilo. Tá certo, porque aí você joga pra frente sempre. O Sei falou que já passou pela Bolívia, Paraguai. Tem muita coisa na América do Sul pra ver, gente. Muita, muita coisa. E infelizmente acaba sendo caro dependendo da região do Brasil que você é. E isso é uma coisa que a gente sempre fala, tipo, pra gente do Sul viajar pro Nordeste do Brasil era muito mais caro do que viajar pelos países do Sul da América do Sul, né, pelo Cone Sul. Agora, pra quem é do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, viajar pra lugares como a Colômbia, por exemplo, é um pouco mais barato também. O Rodrigo falou, boa noite, vocês estão certos em fazer tudo certo com segurança e sempre perguntaram como fazer a travessia. O Leandro falou, assisto todos, são meus amigos já. Isso é muito legal, e por isso que é legal a live, porque daí a gente consegue interagir, conversar com as pessoas, perguntar coisas para as pessoas, coisas que a gente não consegue nos vídeos, né? Por mais que a gente leia os comentários, não tem essa interação. O Alexandre falou que ele vai de moto, que vai sair de Brasília em abril. Massa. Tem bastante gente que faz esse trajeto de moto, bastante mesmo. E de moto é mais rápido. Mais rápido, mais barato. Bem mais barato. O CE Brasil perguntou se nós pretendemos passar por Nova York, como nós já falamos, com toda certeza. Iremos passar. A Eliana perguntou se a gente viu as postagens da Juana e do Diego. Sim, a gente acompanha eles, é o Enjoy Trip que eu comentei antes. E a gente acompanha eles há bastante tempo, eles também acompanham a gente, somos amigos virtuais. Quem sabe a gente se encontra ainda na estrada, né? Provavelmente a gente deve se trombar, né, em algum lugar. Não sei se eles vão continuar mais tempo nos Estados Unidos, mas... E eles são de Santa Catarina também, eles são de pertinho, são de Blumenau, se eu não me engano. Amor, pega o esponja pra mim, por favor. Pego. Já que você tá aí mais fácil... Tem gelo ali? Não, vai ser sem gelo. Eu estou tomando o nosso último espumante
vinho da Argentina, que estava ali guardado para uma ocasião especial. Mas agora eu sou obrigada a beber, por quê? Porque a gente não vai deixar aqui dentro do carro, entendeu? Então, E é um espumante chique, hein? é. A gente tá tomando um... Não sei se vocês conhecem, ó, o Baron B. Que é Da Chandon. da Chandon, né? É. A gente comprou na visita da Chandon, tem vídeo aqui no canal. Assim, mais. Um pouquinho mais, pra poder não precisa pegar. Beber, né? Fazer o quê? E eu tô tomando uma Águila Light. Lembra muito uma Bud Light. Bem fraquinha. Sei lá, uma Antártica Zero, assim. Eu já não gosto de cerveja, isso é uma cerveja. Ah, não é ruim, mas lembra uma Bud Light. Lembra, sei lá, do Brasil, acho que a que mais se aproxima da Bud Light é a Antártica Zero. Então, se vocês quiserem ter uma ideia do gosto, é mais ou menos por aí. O Isaías perguntou qual a ideia para o Natal e fim de ano. A nossa ideia é já estar no México, tá? Não sabemos se receberemos visitas da família. Acho que o justo seria, né? É o tema da live. Mas a gente não sabe ainda exatamente o que a gente vai fazer, mas a gente vai passar Natal e Ano Novo no México. Isso já tá bem definido, é. A não ser que ocorra alguma coisa, né, que atrase a nossa chegada lá, mas a princípio esses são os planos. A galera falando aqui da Aurora Boreal, dos posts mágico, mas é chatinho de fotografar. É tipo fotografar as estrelas, sabe? Não é algo tão fácil de fotografar. Você precisa entender um pouquinho da câmera, sabe? Saber mexer nas configurações para conseguir tirar uma foto legal, assim. Mas é possível. E hoje em dia tem YouTube, né? Se você não sabe, põe lá no YouTube. Põe um tutorial. Como tirar fotos da aurora. Provavelmente você vai encontrar milhões de tutoriais aí pra... C Brasil falou, mande um abraço pra minha esposa Luciana. Um abraço. Pra Luciana. Eles que são de Nova York, moram em Nova York, quem morar no caminho que a gente tá fazendo, a gente pode mandar mensagem, principalmente direct, e a gente tenta se encontrar, a gente sempre gosta de conhecer as pessoas, principalmente os brasileiros que estão morando nas determinadas cidades por onde a gente tá passando, porque normalmente vão conhecer legal o lugar, saber como é que é a história, né, por que a pessoa foi parar ali, a gente consegue ter uma percepção diferente. É diferente de quem tá indo ao turismo e diferente de quem mora no lugar, né. Mas, por favor, quando vocês quiserem mandar alguma mensagem assim pra gente, né, se a gente vai estar na rota, vai estar naquele lugar, mandem pelo Instagram, mandem um direct. Porque se mandar muitas vezes pelo YouTube, fica aqui nos vídeos ou nas lives. Se perde um pouco o comentário. É difícil a gente conseguir ler tudo, sabe? Então, quando vocês quiserem algo assim, é mais fácil mandar uma mensagem pra gente no Instagram. O Alisson mandou aqui um superchat e falou que ele deixou no grupo do WhatsApp o episódio do Eliezer com o fotógrafo de Nova York. Muito obrigada. Valeu. Sim, gente, nosso grupo do WhatsApp são poucas pessoas, mas vale a pena, são entendeu? Pessoas top. É isso. A gente falou aqui do negócio, já tá lá no grupo o link, entendeu? Cadê? O Alisson também comentou ainda sobre a Aurora Boreal, ali os comentários que as pessoas colocaram. O Alisson falou que nós estamos próximos do período máximo solar, isso contribui muito para o evento das auroras. Tem isso também, né? É uma série de coisas que tem que estar assim, funcionando em conjunto para gerar, né, esse efeito visual. Hein? E o Leonardo falou que no sul se chama Aurora Austral e é bem raro de ver. E na Nova Zelândia tem alguns períodos que dá pra ver. A Aurora Austral eu acho que é bem mais complicado. Tanto que a gente normalmente não ouve falar tanto, né? A gente ouve falar muito mais da Aurora Boreal. E é muito comum ter expedições pra buscar a Aurora Boreal, né? Do que... E quase não se fala em Aurora Austral. Porque não tem tantos pontos, né? Tipo assim, se a gente for ver, a gente teve
num dos locais mais ao sul do mundo, né? O Ushuaia agora tem ali a cidade do Chile, né, que está um pouco mais para baixo, que está essa briga entre Chile e Argentina. Mas o Ushuaia, até pouco tempo atrás, era considerado a cidade mais ao sul do mundo, sabe? Então existem poucos lugares no mundo onde a gente teria as opções para enxergar uma aurora como a gente tem, ao contrário, né, do que a gente tem no hemisfério norte. Tem muito mais países ali naquela região próxima do polo. A Fátima falou que acompanhou a gente na viagem, passou rápido mesmo, nem parece tanto tempo. E o Fernando perguntou se a gente tivesse que escolher o dia mais marcante nesse ano de viagem. Pergunta difícil. Mais marcante? Eu acho que foi o final do ano no Ushuaia. Eu ia falar isso. Eu espero o Léo falar, porque senão ele vai copiar a minha resposta. Eu acho que a gente passou a virada do ano de 2021 para 2022 no Ushuaia, que é o ponto inicial, né? A gente desceu o Uruguai, Argentina, foi muito legal, a gente viveu muita coisa especial nesse período, mas a gente passou a virada do ano no ponto que seria o nosso marco inicial dessa expedição até o Alasca, então foi muito... Foi simbólico. Simbólico, E foi legal, assim, a gente passou só nós dois. Isso. Foi mais introspectivo, assim, mas foi muito legal. Assim, a gente estava parado no porto lá de Ushuaia, abriu as portas, pôde curtir um pouquinho da noite, assim, não dava pra ver muita coisa, porque escuro pra caramba. Mas foi legal. Pois é, pra mim também, acho que foi assim, por juntar tudo, sabe? Até a gente fez um post aqui fez um post no Instagram falando sobre isso. A gente tá ali num lugar que seria o ponto inicial dessa nossa expedição, que marcava, né, tipo, que seria o primeiro marco da nossa expedição e que marcava o começo, né, dessa jornada até o Alasca. Eu acho que é muito simbólico. Assim como foi, de certa forma, a gente chegar em Cartagena. Ontem a gente passou o dia pensando nos trâmites do despacho do carro, né, então a nossa comemoração de um ano de viagem pela América foi preparando a nova etapa. Então, acho que essas coisas acabam marcando, assim, não pelo contexto todo, sabe? Não tem uma coisa específica, mas é o contexto, assim. Não é nem pela cidade em si, né? Mas pelo... Apesar de que a gente gostou bastante, tá? A gente gostou muito do Ushuaia. É um lugar muito bonito e bem interessante de conhecer, assim, é muito diferente do que a gente está acostumado. E é muito diferente da Argentina como um todo. É muito diferente da Argentina em si, quem está acostumado, assim, com as paisagens da Argentina, com o estilo de vida da Argentina ali, não tem nada a ver, cara. O Ushuaia é um lugar completamente diferente. A Liana falou pra todo mundo dar like. Ela disse que tem mais de 100 pessoas e só 32 likes. Liana, pode ser porque você tá assistindo, tá acompanhando a live, mas se você atualizar vai aparecer que tem mais, tá? Mas mesmo assim, deem um like. Deem um like aí. Deem um like, compartilhem o vídeo. Aquilo que a gente sempre fala e explica nas lives, né? É chato a gente ficar pedindo, mas ao mesmo tempo, se a gente não lembra, as pessoas acabam esquecendo. E cada interação, cada comentário, cada compartilhamento, cada curtida, mesmo que a pessoa vá lá e diga eu não gostei do vídeo, o YouTube entende assim, esse vídeo é interessante o suficiente, é relevante o suficiente para as pessoas interagirem, reagirem a ele de alguma forma. Então, toda vez que a gente posta um vídeo novo, se você assiste logo no início, se você assiste até o final, se você curte, se você comenta no vídeo, compartilha com alguém, pode ser só entre você e o seu cônjuge, sabe? Já ajuda, porque o YouTube ele não olha pra quem você está compartilhando, ele só olha assim, esse vídeo foi bom o suficiente pra pessoa ir lá e compartilhar com alguém, sabe? Então isso nos ajuda muito. Exatamente. A Rosângela perguntou por qual país nós iremos passar. E obrigada por sempre responder no Instagram. Eu e meu marido adoramos acompanhar vocês. Às vezes a gente demora um pouco, mas a gente tenta responde sempre. Agora a gente vai fazer os países da América Central. Então, Costa Rica, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Belize, Guatemala, Belize, México, Estados Unidos e Canadá. Então, temos 10 países aí pela frente. Isso. Se a gente de repente não dá um pulo em algum outro país aí...
Tem algumas durante a ilhas viagem. aqui perto que são relativamente baratas, saindo do México, por exemplo. A gente queria muito conhecer Cuba. O Mundo Sem Fim tá lá agora, esteve lá recentemente, não sei. Mas a gente tem muita curiosidade de saber como é que é. Tem muitas ilhas do Caribe ali, Aruba, Curaçao, que são até perto daqui. Se a gente for olhar no mapa, são super perto daqui, mas é mais barato ir do México. Então, quando a gente estiver no México, talvez a gente faça alguma viagem Alguns assim. pulos assim em locais mais de carro mesmo, não sei esses países aí. Jamaica, eu queria muito conhecer. Então, Eu vai queria muito depender. conhecer, daí depois a gente viu os vídeos do Mundo Sem Fim e eu perdi, devo dizer que perdi um pouco a vontade, assim. Mas é um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer. O Léo Hessel perguntou qual foi o maior perrengue que a gente passou. O maior perrengue foi o carro. Quando deu problema lá no Ushuaia. Não tem, né? Nada se compara a esses problemas, assim, porque é muito chato, cara. A questão do custo, né? Pô, leva uma lambada ali que não tava esperando. Por mais que na Argentina é mais barato, mas ainda assim sai caro. Aí você tem que esperar a peça, e aí o cara resolve uma coisa, achava que era aquilo, daí não funciona, tem que fazer outra coisa, sabe? Então, é muita incerteza, custo, então isso pra mim são os maiores perrengues, assim. Os outros é de boa, cara. Assim, lugar pra, muita gente pergunta se a gente não tem medo de parar nos lugares pra dormir. E, cara, assim, acho que foram raras as ocasiões, né, onde a gente achou que acho que talvez seja legal a gente sair daqui para outro lugar. Na grande maioria das vezes é sossegado, a gente acha um lugar tranquilo, fica lá e de boa. Por exemplo, Medellín, né? Pô, todo mundo fala muito sobre a segurança em Medellín e tal. É uma cidade muito estigmatizada. E a gente ficou uma semana no centro lá de Medellín, dormindo na rua, num bairro lá, e foi muito de boa, sabe? O Ale e a Duda ficaram num outro lugar, mais muvuca assim, com mais barzinho e tal, mas também super sossegado, sem problema algum, sabe? Então, A Fernanda comentou: tô vivendo só pra esperar o e-book das suas receitas. Vai rolar. esse vai demorar um pouquinho mais, chega. mas vai rolar. Vai demorar, nossa previsão é lá pra abril. É porque a gente tem muitas coisas que a gente precisa fazer, então a gente precisa se organizar pra dar conta de tudo. E como eu falei, assim, a gente quer aumentar a quantidade de vídeos do canal, mas a gente sabe que nos próximos 2 meses a gente vai viver de um jeito bem louco, cruzando a América Central. E a gente quer viver mesmo, a gente não quer passar todo o tempo filmando, editando, trabalhando e Deus, sabe? A gente não conseguir viver os lugares que a gente está passando, viver as coisas que a gente está experimentando. Então, eu acho que é importante a gente conseguir fazer uma coisa de cada vez. Dosar, por isso, assim. A Liana falou: Fábio, você faz umas comidas muito bonitas e deliciosas. Eu mesma já fiz várias comidinhas com dicas suas. Você já pensou em fazer um e-book de receitas? Vai sair. E assim, não é só aparentemente deliciosa. É deliciosa. E a gente tem vários amigos vanlifers aí pra testemunhar. Eu fiz um vídeo, o Rios, falando tipo, da bagunça no motorhome e tipo, mostrando ele antes e depois e falando que a gente sempre faz muitos esforços. Não é uma coisa natural você estar sempre com tudo arrumado, mas a gente se esforça para manter tudo arrumado. Então, pelo menos a gente tem assim, de manhã e à noite a gente organizar tudo. Depois das refeições a gente já limpa a cozinha e tal. Mas aí no Rios, alguns amigos nossos foram lá comentar dizendo que é mentira porque a gente tá com o motorhome sempre arrumado. Mas é por isso, porque a gente tá sempre se esforçando para manter ele arrumado. Porque se deixar, vira o caos total, assim. É um espaço muito pequeno, né? Então qualquer coisa fora do lugar, assim, já parece que tá, tipo, se instaurou o caos, assim. E da comida é a mesma coisa, modéstia à parte, assim. Como eu gosto de fazer, como eu sinto prazer em fazer as coisas, acaba sendo uma comida boa porque eu gosto de fazer, né? Então eu vou atrás de sempre receitas diferentes vídeo, e tal, tá sempre vendo, buscando informação. Então... Pô, mas esses dias atrás a Fábio fez um pãozinho. Tava o Ale e a Duda junto, aquele pão que tu fez no forno. Ah, um muffin. Um muffin salgado, né?
de tomate com queijo, só bem Nossa, simples, assim, bem rápido. ficou muito todo mundo bom aquilo. falou que tava muito bom, realmente tava muito bom. Tá bem gostoso. Eu não sei se a minha mãe ou a Paty ainda estão aí, a minha tia. Eu comentei com o Léo que lembrava, não sei se alguém mais já ouviu falar em um salgado chamado espuma de tomate. Se eu não me engano era isso, assim, essa é a memória que eu tenho, sabe? Que era uma massinha com tomate, queijo e tal. E me lembrou muito aquilo, assim. Então é uma receita que provavelmente eu vou compartilhar, não só no e-book, mas eu devo compartilhar em breve com vocês. Eu tenho que mudar algumas coisas pra receita ficar 100%, mas muito bom, né? Ficou bem bom. O Fábio diz, boa noite, vocês são um casal incrível. O Fábio manda um beijo pra minha esposa Rosângela, que adora você. Parabéns, são uma motivação para nós. Muito obrigado. Então um beijo, Rosângela. Beijão. Ele não falou o nome da esposa. Ah, não, tá aqui. Meu Deus, Não, Rosângela. tu falou mesmo. Falou. Vixe, Não, é porque eu confundi aqui. o espumante pegou o pessoal. Até parece. Ai. Boa noite, Vilma. Boa noite, Carol. Minha prima Carol. Também adora assistir os nossos vídeos, tia. comenta Aham. sempre. Tá sempre aí. Realizando sonhos, boa noite. O Zapelini perguntou como é que a gente vai esperar esse período sem o motorhome. Onde a gente vai esperar? Em Cartagena ou Panamá? A gente vai tentar ficar aqui em Cartagena por duas questões. A primeira é o custo, porque é muito mais barato. Panamá é em dólar, pra quem não sabe. Lá, apesar de eles terem uma moeda local, basicamente se usa o dólar. A moeda local, inclusive, tem a mesma cotação do dólar, é a mesma coisa do Equador, né? Mas, então, é mais caro. E também porque a gente precisa esperar o navio sair daqui. Isso é uma das burocracias ali da questão do despacho do carro, que a gente precisa esperar o navio sair do porto para ter certeza que a gente não vai precisar voltar lá por algum motivo. Porque, por exemplo, a inspeção de narcóticos, o Léo precisa ir lá pessoalmente, ele como dono do carro, precisa ir lá pessoalmente para acompanhar a inspeção. Se acontecer alguma coisa que voltar ou que atrasar o navio e precisar refazer a inspeção, ele vai ter que ir lá de novo. Então a gente precisa esperar. E a gente só vai ter certeza que o carro está saindo em direção ao Panamá depois que o navio sair do porto. Então, pra não ter problemas e a gente não ter que pagar mais um voo, né, de Pra voltar e tal. voltar pra Colômbia pra depois voltar pro Panamá de novo, então é melhor ficar aqui. E essa questão ali do custo também impacta bastante. Então, se acontecer alguma coisa que atrasar o envio do carro, a gente vai ficar esperando aqui o mais próximo possível para chegar lá quando o carro já estiver chegando ou já estiver chego no Panamá, para daí fazer o trâmite para retirar o carro. Qual o canal dos O Brasil americanos? perguntou qual o canal dos americanos e se a gente pretende passar por Nova York. Já respondemos sobre Nova York. E o canal é Curtain Snow. Curtain Snow e o outro foi? Não lembro o nome. Na verdade, esse outro eu conversei pelo Instagram. Então eu realmente Mas não lembro o nome. Kurt and Snow. Isso. Eles têm uma Sprinter branca. Isso, eles estiveram no Brasil e agora eles são na Argentina. A gente se conheceu num camping lá em Cusco. A minha mãe falou, 1 ano na estrada, deixando muita saudade, mas é fantástico poder compartilhar com vocês as aventuras e quintais incríveis pelos quais vocês passam, sempre na expectativa do próximo vídeo. Muito obrigado. Saudade de vocês também. Venham visitar. Vamos para o México. Eu tô brincando assim porque já é ideia tanto dos meus pais como dos pais do Léo ir visitar a gente no México. Por essas questões que eu falei, assim, é um país onde, apesar de ser a língua espanhola, o brasileiro consegue entender algumas coisas, é um pouco mais familiarizado, né? Não é tão contrastante como o inglês ou outras línguas. E também é uma cultura um pouco mais próxima da nossa, então é um pouco mais fácil de acostumar. Então, por exemplo, o meu pai, que não é uma pessoa assim... Meu pai sempre falou assim, eu vou viajar ao Brasil primeiro. Então ele conheceu, eu não sei se conheceu todos, mas quase todos os estados brasileiros, antes de começar a viajar pra fora. Então, é um país legal pra ser um dos primeiros países estrangeiros pra conhecer, sabe? Eu acho que a Argentina... Acostumados a receber brasileiros também. Isso, são lugares acostumados a receber brasileiros, cultura parecida, comida parecida.
apesar de ter muito da cultura local, sabe? Então você consegue, se você não é muito habitual, sentir confortável, ao mesmo tempo ter o desconforto de estar conhecendo. O Thiago falou que ele e o esposo dele, Igor, moram na Argentina. E adoram os nossos vídeos. Que legal. Muito obrigado. Agradece muito. Ou podíamos ter nos conhecido na Pois Argentina. Pois é. O Marcos falou, essa mulher é brava mesmo. Eu acho que isso tudo é culpa do Wellington. Eu acho que o Wellington fez tua caveira. Pra quem não sabe, o Rotas Recalculadas fez o primeiro vídeo onde a gente aparece no vídeo deles. Foi lá na despedida deles, né? Na despedida deles do Brasil. O Wellington disse que eu era muito brava. E desde então, as pessoas falam isso pra mim na internet. Eu não vou dizer que eu não sou, mas enfim, né? Não precisava. A intimidade chegou muito rápido ali, e aí já... Clodoaldo falou, continue trazendo belas imagens para todos nós. Muito obrigado. Adroaldo, boa noite. Adroaldo e Rosana de Porto Alegre. O Marcos falou, um dia encontro vocês na estrada, vocês são muito gente boa. Eu sou brava ou sou gente boa? Na brincadeira, não, assim, porque pode ser os dois, né? Então... A Fábia é brava quando precisa ser brava. Mas assim, modéstia à parte, eu acho que a gente é gente boa mesmo. Então, é que a gente não pode testemunhar sobre isso, né? Não dá pra, né, advogar a nosso favor, mas... Mas assim, é que às vezes, tipo assim, o que acontece é que às vezes as pessoas não querem, muitas vezes, se aproximar pra não incomodar e não sei lá, às vezes pode ter esse sentimento, sabe? Mas a gente não se importa, muito pelo contrário, a gente gosta bastante de conhecer, conversar, sabe? É claro que assim, existem momentos, se a gente tá gravando, por exemplo, um vídeo, às vezes a gente não pode dar tanta atenção, a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho, né? Mas quando a gente tá tranquilo, sabe? Aí é de boa. Lá em El Calafate, né, a gente conheceu aqueles caras que estavam andando de moto, lembra? E aí a gente se conheceu, começamos a conversar, e aí falaram de ir no bar da Patagônia, vamos, aí ficamos tomando cerveja, conversando, trocando ideia. Não era seguidor, era só tipo assim, brasileiro que viu que a gente tava filmando, perguntou se a gente tinha canal, e a gente começou a conversar e tal, e... Engatou e... A gente sempre fala, né, essas conexões que acabam sendo a parte mais legal de viver viajando. A Fátima perguntou se nós somos fluentes no inglês. Sim. E a gente sempre fala assim, se você pensa em um dia viajar, viver viajando, ser nômade, comece a estudar inglês. Ah, mas eu não tenho dinheiro. O YouTube tem muitos professores muito bons que dão aulas gratuitas para você começar pelo menos o básico, ou para você desenvolver, se você tem um inglês básico, para você desenvolver um pouco mais, para ter mais vocabulário, para treinar principalmente a audição, né? Porque é fundamental. Ah, dá pra viajar sem inglês? Dá. Dá pra viajar sem espanhol na América Latina? Dá. Mas é muito mais difícil, tá? E assim você perde muitas oportunidades. Isso. E assim, essa é a pior parte. Isso. Tipo... Isso se você não... Assim, o espanhol ainda você consegue se comunicar com a pessoa, se a pessoa tiver paciência, ainda vai, sabe? Num portunhol, assim. Só que, cara, eles se abrem de uma forma tão diferente quando a gente começa a falar espanhol, e aí, isso tem acontecido muito, né, com a gente. As pessoas assim, nossa, mas o espanhol de vocês é muito bom. A gente fala duas frases, a pessoa já fala isso. Mas vocês são do Brasil. Porque a gente não tá falando portunhol, sabe? E aí, cara, isso muda completamente, porque a pessoa se abre um pouco melhor, entendeu? E a mesma coisa com alguém que fala inglês. Então, a gente já teve a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, fazer amizades, sabe? Pô, a gente fez amizade com um casal da Alemanha no camping lá em Mendoza, porque a gente conseguia falar inglês fluente, entendeu? E aí a gente pôde jantar junto 2 noites, trocar muita ideia, sabe? E aí a língua não é uma barreira, entendeu? Então, acho que isso faz muita diferença. Eu nunca me esqueço, a gente estava no Japão, em Tóquio, a gente estava num hostel lá, e aí eu sentei
na cozinha lá do hostel, na sala deles lá. Eu sentei com um turco, um israelense e um inglês. E a gente ficou falando sobre religião, sobre uma série de coisas. Foi uma conversa tão legal, sabe? É. E só foi possível por causa do inglês. Então eu acho que é muito importante. O meu pai respondeu aqui, é espuma de tomate mesmo, tua mãe e a Paty fazem, mas a precursora foi a Bolsonaro. E a minha mãe falou que nesse momento ela está na cozinha preparando salgados para receber as alunas amanhã. Pena que não... Que eu não lembrei antes, mas... Mas espuma de tomate é bem... Nossa, mas olha um pão quente assim, né? Essas coisas assim são muito... Como o Léo falou, a gente sente falta das pessoas, mas depois a gente sente falta da comida. É. Que o Brasil não tem uma... Tirando a feijoada, né? Caipirinha, sei lá, algumas coisas bem específicas assim. O Brasil ele não tem pratos tão típicos da nação De brasileira. ponta a ponta, assim, né? Mas cada região que a gente vai tem comida muito boa. Então... O Adroaldo falou que está sempre junto com a gente, também está sempre aqui, nas lives principalmente. O pessoal que falou aqui da questão dos fotógrafos ali, de fotografia na Times Square em Nova York, eu vou dar uma olhada depois. E o Fábio falou que a esposa dele é tão minha fã que ela acorda cedinho pra trabalhar e não quer dormir só pra ver o ao vivo. Um beijo pra ela. Então, Rosângela, o ao vivo fica gravado pra depois, tá? A gente só daí não consegue responder os comentários aqui, mas manda no direct do Instagram que a gente responde. Não vai se atrasar ou ter uma noite ruim de sono por nossa causa. Mas pode ficar. Se você aguentar... Se aguentar, fica aí. Nós já estamos em 1h30 de live. A gente não para de falar, Não, né? a gente fala tudo ali. O Thiago falou que o visto para o Canadá dá para tirar pelo site do governo. E dá para escolher se a entrada é aérea ou terrestre. Só de ter o visto americano, o governo canadense dá o visto automático. Só para entrada... Então, até onde a gente sabia, talvez mudou recentemente, a gente não pesquisou, porque como a gente já tem o visto americano, a gente fica meio tranquilo nesse sentido. E a gente já tinha uma programação, mas pelo que a gente saiba, para entrada terrestre não pode ser a autorização eletrônica, que é esse visto automático, digamos assim. Ele é muito mais barato, você paga $7 ao invés de 100 do processamento de visto consular, mas você precisa primeiro ativar o visto através de uma entrada aérea. Você não pode entrar por trem, existem alguns trens que fazem esse trajeto, trajeto Estados Unidos-Canadá. Você não pode entrar por carro, você precisa entrar por aeroporto, que no aeroporto eles fazem essa ativação do visto eletrônico. Não sei se mudou alguma coisa, se mudou, ótimo. Se você pode escolher o terrestre, perfeito, né? Vai ser bem ótimo, melhor. Mas tem que fazer esse trâmite normalmente por causa desse detalhe. Porque a gente teria que entrar por aéreo, né? Então vamos ver. Tomara. Se mudou realmente, se você sabe, se é alguma coisa mais recente, comenta aqui. Se for alguma coisa assim, ótimo. A gente não precisaria nem fazer uma entrada primeiro, pra daí sair, pra depois, né? Daria pra ir direto de motorhome. O Léo perguntou qual é o nosso planejamento depois do Alasca, voltar direto pro Brasil ou vou mandar o motorhome pra Europa de navio. A gente não vai pra Europa de motorhome, a gente volta pro Brasil, a gente vende o motorhome, a gente já comentou aqui em algumas lives. Se você tem interesse em comprar o nosso motorhome depois que a gente terminar essa expedição... Entra na nossa lista, vamos fazer uma lista aí de... Final do ano que vem, a gente vai colocar o motorhome à venda, dá pra juntar dinheiro então, aí tem um tempo, vamos se dá organizar. pra se organizar. Mas final do ano que vem a gente coloca o motorhome à venda e volta pro Brasil. E depois a gente segue, a gente quer muito dar continuidade à nossa viagem pela Ásia, que era o projeto inicial, né? A nossa viagem inicial. Que é um lugar que a gente gostou muito também. Nos poucos países que a gente foi, a gente gostou muito. Tem muita coisa pra gente conhecer, a gente quer muito voltar pra lá. E o nosso visto da China vence em novembro de 2024, então a gente tem até 2024 pra ir pra lá. Então, pra não ter que fazer o visto de novo, né? Então queremos ir meio na sequência, assim, vender o motorhome no final do ano e ir pra Ásia. Até porque a gente precisa conhecer todas as Disneys. E daí, depois que a gente fizer da Califórnia, só vai ficar voltando da China.
tem algumas dicas aqui sobre Nova York. Conectando Histórias chegou aqui. Chegamos tarde, casal. Parabéns pela marca na estrada. Valeu. Obrigado, saudades de vocês, hein? Acompanhamos de longe as viagens que vocês estão fazendo por aí. E eles têm, na minha opinião, os motorhomes artesanais. Vou fazer um parênteses aqui, que artesanal pra mim não é só o que não tem CAT, tem muita empresa especializada que está montando motorhome com maquinários incríveis, projetos cheios de tecnologia, vários funcionários, vários maquinários diferentes e chamando de artesanal. Pra mim, artesanal não é isso. Só porque não tem o CAT, tá? Pra mim, artesanal é tipo você fazer em casa, você não fazer com todas as ferramentas. Você mesmo botar a mão na massa e fazer. Eu acho que quando você contrata uma marcenaria, contrata alguma coisa, eu já acho que não é tão artesanal assim, né? Acho que já acaba... isso desmerece o projeto? Não. Só acho que não dá pra ser chamado de artesanal. Porque daí não foi você que realmente botou a mão na massa ali. Você contratou um profissional, uma pessoa que é especializada naquele procedimento, né? Que talvez fique muito melhor, sabe? Tranquilo, não é isso. Mas falando em motorhome artesanal, pra mim os motorhomes artesanais mais bonitos é o deles. Assim. O deles é muito bonito. Se você não conhece Conectando Histórias, dá uma olhadinha lá no Instagram, que tem algumas fotos. É muito bonito o motorhome deles. Inclusive a porta do banheiro que eu queria, que o Léo falou que não dava pra fazer, o Celso fez. Então... Celso, tu me ferrou, cara. Acabasse comigo. Nada. O Thiago falou que você tá pegando nossas dicas pra conhecer Buenos Aires, que mora lá há quase um ano e não conheciam quase nada. Caramba! Que legal. E tem muito... Nossa, Buenos Aires é uma cidade assim... É muito legal. É muito boa pra ser uma das primeiras viagens de brasileiros, por exemplo. Tem muita coisa boa. Estão muito acostumados também a receber brasileiro. Muito. Então, quando o garçom não fala português, ele consegue arranhar no português ali, fica bem tranquilo de se comunicar. A Liana falou que de moto pode ser até mais barato, mas... Olha aí o mais. É muito mais muito risco. Admiro a coragem deles. Então, o que acontece? É a mesma coisa que quem não é acostumado a viajar de motorhome, por exemplo, pensa de motorhome, que é muito arriscado a gente ficar dormindo em posto de combustível, na rua e tal. E não é bem por aí, sabe? Da mesma forma como a gente não vai parar em qualquer lugar pra dormir, quem tá viajando de moto vai tomar alguns cuidados também, algumas precauções. E eu acho que de moto acaba sendo mais fácil e mais seguro em alguns sentidos. Por exemplo, de moto você consegue parar, eu quero reservar um Airbnb porque é uma cidade muito perigosa. Você consegue reservar com muita tranquilidade que você vai ter onde estacionar a moto. No motorhome não é assim. No motorhome a gente carrega muita coisa com a gente, querendo ou não é mais perigoso nesse sentido. De moto você tem uma carga mais reduzida e é mais fácil você levar a carga junto quando está num lugar mais perigoso. Então, como tudo assim... A questão do trânsito é tão perigoso, acho que, claro, você tá um pouco mais vulnerável de moto, né, óbvio, mas normalmente quem viaja longas distâncias assim, tende a ser um pouco mais cuidadoso, tá? Então, tanto que não é muito comum a gente ver história de acidente, né, de viajantes assim. O Lucas perguntou se marcar a gente aparece em cor diferente aí. Sim, aparece. Nessa marcação que você fez tá aparecendo laranja ali. Eu não consigo mostrar, mas sim. Quando você coloca a roupa e o nome, porque você consegue marcar outras pessoas pra pessoa ver que você tá respondendo ela. O Victor falou que nosso canal é inspirador. Muito obrigada. Muito obrigado. E o Rafa Cozinha falou que eles foram na Shandong por nossa influência e tomaram um Barão B na degustação. É top, né? É muito bom esse espumante deles. A qualidade dos espumantes deles é absurda, assim. E infelizmente a gente não consegue comprar pelo preço. Assim, o preço que tá lá. Foi aqui não que tu comprou? Aqui eu comprei uma garrafa de espumante, que daí o dia que a gente se encontrou com o Get Outside a gente tomou. Eu e a Duda, na verdade, né? Mas tava em promoção porque o mercado ia parar de trabalhar com a marca, daí tava com 50% de desconto e eu paguei R$40.
ainda assim, tipo, na Argentina eu pagava, quando a gente chegou eu pagava 20, 25 Era muito reais, sabe? E esse espumante, por exemplo, ele foi caro, entre aspas, e ele foi uns 70 reais, mais ou menos, 80. E é um espumante que só dá pra comprar na Argentina. Que não tem em outros lugares, é a linha mais premium deles, tá? É. Então, na verdade esse não, acho que tinha um outro que era um pouco mais ainda... Mas esse Barão B, é que Barão B é o nome do barão que trouxe Que Chandon trouxe pra a Chandon, Argentina. é. E aí, lá da França, né? E aí, essa linha ela fica para consumo nacional, entendeu? Então ela não é exportada. E é um espumante muito bom. Eu é porque não tô acostumado a tomar espumante, então eu acho que é um desperdício eu ficar tomando espumante bom, sendo que eu não gosto tanto assim, entendeu? Eu prefiro pra minha cerveja. Não vou reclamar. O Vitor falou que nós ajudamos muito no planejamento das viagens pela América Latina. Que bom. Essa é a nossa intenção. É. E a Liana falou que as nossas lives são ótimas. Obrigada. Mesmo Valeu. a gente falando demais, assim, vocês acham que a gente fala muito? E comendo, É. eu tô comendo, que eu não paro. Dessa vez, Mas geralmente a gente não tá comendo, né? Geralmente não. Boa noite, Magna, Bianca. Manda oi pra Bianca e Joanes. Ano que vem estaremos na estrada também. Um abraço pra vocês. Oi, Bianca. Oi, Joanes. Joanes. E a gente talvez se cruza por aí então, quem sabe? Sei lá, não sei da velocidade da viagem de vocês, né? Mas... O Sérgio perguntou se a gente vai votar no dia 30 de outubro. E a gente não vai votar, a gente não votou no primeiro turno, não vai votar no segundo. Porque pra votar quando você tá fora do Brasil, você precisa se cadastrar, tem todo um procedimento pra fazer com antecedência. E a gente nem sabia onde estaríamos no dia 30 de outubro, qual cidade nós estaríamos, qual país nós estaríamos. Descobrimos uma semana mais ou menos atrás que a gente estaria aqui, que a gente estaria preparando o despacho no motorhome. Então a gente não fez esse procedimento. Nem sei se pode como turista, assim, se não precisaria ter um comprovante de residência local, não sei como é que é, mas é bem burocrático para quem vota fora do Brasil. Então não, a gente não vai votar. Décio, abraço boa viagem, obrigada. Darlene, eu não sei se é a tia Dar falando ou a Carol, diz que compartilha sempre, mas ambas estão sempre nos Muito nossos obrigado, vídeos. elas estão sempre aqui. O povo aqui no Brasil fala muito mal da Argentina, eu particularmente amo. O que vocês podem testemunhar? Que tudo que o pessoal fala mal da Argentina, assim, não tudo, tá? Mas, sei lá, uns 90% é mentira. Assim, o país está passando por uma crise, sim, tem muita gente passando por dificuldades na Argentina, né? A moeda tá valendo muito pouco, tanto que por isso que tá tão barato pra gente viajar pra lá, né? O que é uma pena porque pra nós tá barato, mas aí pro argentino fica terrível, né? Porque daí a inflação é muito alta e aí os salários não acompanham, enfim, é um problema muito sério, né? Mas o pessoal fala muito sobre segurança, sabe? Que é um país inseguro, que não vale a pena viajar pra lá, sabe? E, cara, é o contrário. O povo argentino gosta do brasileiro, tá? Trata muito bem o brasileiro. Os locais são incríveis de conhecer, sabe? Então, assim, ó, você tá ajudando de certa forma, sabe? A economia do lugar, por mais que, né, não tá boa. Mas quando você viaja pra lá, você ajuda de alguma forma a economia do lugar. E tá barato, cara, pra viajar, sabe? Então eu não vejo motivo pra não ir pra lá, entendeu? Se você tem condições, tem tempo pra tirar umas férias, conhecer um lugar diferente, e nunca foi pra lá, ou já foi, mas quer ir de novo, eu acho que é super válido. Porque, né, tem muita gente fazendo um terror meio psicológico aí da Argentina, né? E é mais uma questão política do que qualquer coisa, entendeu? Então, pode ir pra lá que vai ser muito boa a viagem. Ela falou que ela tem uma que ela ama. Então a opinião dela já é diferente do que a maioria das pessoas fala. Cara, a Argentina é muito massa. A gente já aconteceu em umas 2 ou 3 lives atrás
que alguém perguntou sobre a Argentina, a gente falou que a nossa experiência foi muito boa e alguém comentou que a experiência dela tinha sido, eu lembro que foi uma mulher, que a experiência dela tinha sido muito ruim, que ela não tinha sido bem recebida e tal, em vários lugares ela foi meio que maltratada por argentinos. A gente não teve experiência alguma assim, sabe? Desde polícia, oficial de imigração, todos os lugares que a gente passou, sempre as pessoas receberam a gente muito bem. E eu acho que realmente essa questão da política tá assim meio que deixando as pessoas muito com uma visão muito funil, sabe? Que você só consegue enxergar uma coisa, assim, a gente chama de visão túnel, né? Que você só consegue enxergar uma coisa, só aquilo ali que está sendo direcionado pelas opiniões políticas. E é um pouco complicado a gente falar disso, mas assim, a gente já falou em várias lives, tá? Qual país vocês não iriam? Não tem. Eu gostaria muito de conhecer, como eu já falei aqui nessa live, inclusive, tipo, se eu pudesse morar em qualquer lugar do mundo, que dinheiro não fosse problema, eu ia estar morando nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, tá? Mas, que é o símbolo máximo do capitalismo no mundo. Mas eu tenho vontade de conhecer lugares como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, porque eu só vou conseguir formar a minha opinião depois que eu ver com os meus próprios olhos, eu experienciar algumas coisas naquele lugar, sabe? Assim como a gente não pode dizer, sendo brasileiro, né? Porque eu nunca fui pro sul do Brasil, mas o sulista é isso, isso, isso. Eu nunca fui pro nordeste do Brasil, mas eu vou dizer que o nordestino é isso, isso, isso. É um absurdo, porque você tá criando a tua opinião com base na opinião de outras pessoas, sabe? Você não tá formando a tua própria. A gente sempre fala muito disso aqui. A gente incentiva as pessoas a formarem a própria opinião. A minha opinião não é certa, a do Léo não é certa, a do youtuber XYZ não é certa, sabe? Você não pode tomar como verdade o que você viu num vídeo só, porque aquilo foi a experiência da pessoa. Então a gente sempre incentiva aqui que você vá, viva e depois você diga o que você achou, o que você não achou. Ou pelo menos busque várias referências. E aí, assim, por exemplo, eu vi vídeos de 10 youtubers que estão na Argentina e depois de assistir esses vídeos de todos esses youtubers, eu não quero conhecer a Argentina. Ok. É um pouco melhor que você ver o vídeo de uma pessoa que teve uma experiência ruim e usar isso, né? Ou uma pessoa que teve uma experiência incrível, perfeita e sensacional, que foi a convite de não sei quem, ou que, sabe, tem muitos pormenores ali que podem mudar a experiência da pessoa, e se basear naquilo para dizer a Argentina é o melhor país para viajar, sabe? O que eu tô querendo dizer disso tudo? Busque mais fontes de informação, sempre, tá? Saia de ver só um ou dois, e forme a tua opinião e principalmente tenta viver a experiência naqueles países, né? Claro que a questão financeira, a questão de trabalho, períodos de férias dificulta para que você possa conhecer vários lugares muitas vezes, mas tente pelo menos, sabe, os lugares que você mais tem interesse, que você mais gosta das coisas que são mostradas ou que são faladas sobre aquele lugar, vá, conheça e aí forme a tua própria opinião. Acho que não tem forma melhor da gente... E esquece um pouco de política, sabe? A gente já falou isso aqui em live também. O país, ele não é só política, ele não é só o lado financeiro. Por trás de um país tem um povo, tem uma cultura, sabe? E é isso que a gente está indo conhecer, sabe? Se a gente fosse... A gente não vai conseguir agora, mas se a gente fosse para Venezuela, por exemplo... A gente não iria para lá por causa do governo da Venezuela, entendeu? A gente iria para conhecer o povo da Venezuela, para conhecer a cultura desse pessoal, entendeu? Conhecer os lugares, entender como é que essas pessoas vivem, sabe? Entender quais os problemas pelos quais essas pessoas passam, sabe? Eu acho que é esse lado que muitas vezes toda essa questão política ofusca, entendeu? E aí as pessoas param de viajar para determinados lugares por causa disso, e isso é ridículo, entendeu? É isso que a Fábio falou, colocar uma, sabe, um cabresto assim, e só enxergar o que está na tua frente, entendeu? Ao invés de abrir a tua visão e tentar enxergar uma coisa um pouco mais ampla. Então, façam isso, sabe? Esqueçam esse lado político das coisas e tentem conhecer o país, a cultura e as pessoas daquele lugar.
que eu prestei atenção aqui no chat. Temos visitas ilustres do Get Outside aqui. Olha só. Youtubers famosos. Mandando um superchat pra gente, olha só. Drinks da Fábio são os melhores. Com tempo para o povo. Então, eu acho que ao invés de um livro de receitas, tinha que sair um livro de Tinha que coquetéis sair primeiro. um livro de drinks e um de coquetéis. E vamos ter mais drinks, hein? Vamos combinar pra se encontrar já. Isso é a melhor coisa, cara. Quando a gente viaja parecido um com o outro, assim, que tá perto, aí a gente consegue se encontrar várias vezes, entendeu? Aí é ótimo, porque daí a gente se reúne. Sabe o que eu ia falar? E obrigado, né? Pô, valeu. Por que Obrigado eu demais. me desconcentrei? Porque eu pensei assim, ó, eu tô seguindo um plano alimentar. Quem acompanha nos stories e o grupo do Apoia já tá sabendo. No grupo do Apoia a gente falou sobre isso, mas quem acompanha nos stories já deve ter percebido. Mas aí eu tô tomando um espumante hoje, porque eu não posso dar fim nesse espumante. Eu devia ter guardado pra gente tomar junto, Pois é, porque daí né? eu dividia pelo menos, né? É que a gente ficou sabendo. Compartilhar comigo. Mas eu tô pensando que a gente vai sair pra jantar provavelmente, tomar muitos drinks juntos, entendeu? Pra ter mais uma despedida. E aí eu vou sair de novo do meu plano. Acontece, é por uma boa ocasião. Mas essa é a melhor parte de viajar e de certa forma de criar conteúdo também. Né? Isso acaba aproximando a gente tanto de outras pessoas que não necessariamente criam conteúdo, mas também de pessoas que a gente admira muito, assim, sabe? Então é muito legal, assim, a gente partir de um ponto onde a gente enxergava de longe o trabalho de certas pessoas, né, e admirava o trabalho dessas pessoas, e hoje a gente pode chamar de amigos, assim, isso é muito legal. E tem vários casais aí ao longo, né, desse 1 ano e pouquinho aí que a gente tem criado, 2 anos, né, que a gente cria conteúdo. Mas que a gente vem conhecendo, acho que há 1 ano e pouco, assim, as pessoas. E tem sido muito legal, muito legal. Compartilhar a experiência, compartilhar informações sobre o nosso trabalho, né? Que esse hoje é o nosso novo trabalho. Então... a Duda até que comentou um tempo atrás, quando acho que a gente se encontrou no Atacama, e eu tava falando sobre essas conexões que a gente faz na estrada, né? E aí ela repostou. E aí ela falou sobre, muitas vezes, essas pessoas que a gente conhece na estrada e conhece há pouco tempo, acabam apoiando mais, suportando mais tanto o nosso trabalho, a criação de conteúdo, e sendo um suporte maior até emocional em alguns aspectos, assim, do que as pessoas que já faziam parte da nossa vida, que foram amigos por anos, assim, porque... tem muito a ver com questão de afinidade, de você estar vivendo coisas parecidas, de ter as mesmas referências, sabe? Então, é diferente. São amizades que vão formando no caminho e é diferente. Uma das coisas que eu fiquei pensando nesses dias ali, que a gente teve com o Ale e a Duda, a gente teve vários encontros, assim, ao longo desse ano, né? O que é muito legal. Mas é interessante porque você tem as mesmas referências e você... tem conversas, você pode até divergir de diversas coisas e ainda assim as conversas são muito boas, né? São muito positivas e sempre trazem alguns insights, sempre, sabe, levam você para um lugar melhor. De alguma forma. Então é muito interessante, assim, né? É o que a gente sempre fala sobre sair da bolha, e aí quando você conversa com pessoas que têm essa mesma pegada de sair da bolha, buscar coisas diferentes. É muito massa. Não importa se você concorda com a pessoa ou não, você sempre vai sair com uma coisa positiva da conversa. Isso é muito incrível. Então se preparem aí para os drinks. O Adroaldo falou que não tem como não gostar e não curtir os nossos vídeos. Deixa eu contar, Adroaldo, uma coisa que até teve alguém que falou aqui do último vídeo. Não sei, depois a gente chega lá. Você acredita que os nossos 2 últimos vídeos, o vídeo sobre a Comuna 13, que não tem nada a ver com qualquer questão política brasileira, tá? Nem para um lado, nem para o outro, e sobre o Pablo Escobar, teve muita gente não gostando do vídeo. A gente perdeu alguns inscritos, vários inclusive. E os vídeos foram bem mal perto da métrica. Os vídeos foram muito mal e também a gente teve muitos não gostei nesses 2 vídeos. 2 vídeos que pra gente ficaram muito bons, contam histórias assim que são importantíssimas em questão social, que a gente precisa parar e ouvir.
muitos elogios também nos comentários, mas a gente teve muita gente não gostando, né? Como você falou aqui que não tem como não gostar, infelizmente... Os últimos né? 2 vídeos foram bem mal. A gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas... E eu confesso que isso me doeu, porque eu tava achando que esses 2 vídeos iam muito bem. Porque a gente gostou bastante. E são assuntos que normalmente o pessoal tem interesse, mas... uma pena. Boa noite, Motorhome Pérola Negra. Também tá aqui há bastante tempo. Boa noite, Ângela. O Zapeline perguntou se eu cozinho e você lava ou se você dá o golpe. Depende. Depende do que é o golpe. Não, é que assim, depende da situação, entendeu? Tem dias que, vamos supor, eu tô editando, então às vezes a Fábio cozinha e lava, entendeu? Pra que eu possa continuar editando. Agora sim, a gente tá num dia que a gente filmou ou a gente tá fazendo outras coisas, que daí eu não preciso estar concentrado, assim, muito tempo numa coisa só. Aí a gente divide as tarefas, entendeu? Às vezes eu cozinho, por exemplo, hoje eu que cozinhei, né? Então, a gente almoçou salada e tal, e eu que fiz tudo. Né? Depois a Fábio lavou a louça. Né? Mas, normalmente a gente divide as tarefas, tá? Mas quando um tá precisando fazer alguma determinada coisa, daí o outro assume tudo, entendeu? A gente não tem essa coisa assim, tipo, eu sou mulher, então eu lavo, eu faço comida, eu que fico responsável pela roupa, eu que não sei o quê. Quando a gente morava num apartamento, a gente dividia 100% de todas as tarefas, porque nós dois trabalhávamos em tempo integral. E o nosso tempo integral era tempo integral mesmo, porque tanto quando eu trabalhava no escritório de advocacia, quando eu fui trabalhar na empresa do Léo, não tinha as horas tão rígidas assim, trabalhava um pouco a mais à noite, mas principalmente quando eu fui trabalhar na empresa dele, a gente trabalhava sem restrição de horário. Então, muitas vezes a gente só ia pra casa tipo 8 horas da noite, 9 horas da noite, a gente trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, era meio que o normal, assim. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo de abertura do nosso canal, onde a gente fala um pouco sobre esse processo e o que, né, aonde levou isso? Aonde nos levou. Mas a gente sempre teve trabalho em tempo integral, então as tarefas de casa sempre foram divididas 100%, tá? Tanto na minha casa como na casa do Léo, dos pais dele, né, e dos meus pais, isso já é uma coisa comum. Então, sempre houve muita divisão de tarefas. E não é uma divisão assim... Você é responsável por isso, você é responsável por isso. E assim, sempre vai... Não é assim, mas é a divisão de entender que os dois precisam fazer as coisas, e em determinados momentos um vai fazer um pouco mais, o outro vai fazer um pouco mais, entendeu? Tô falando isso, teu apartamento não apareceu aqui, né? Estranho. Muito estranho. Mas a gente sempre foi assim, sempre dividiu as tarefas nesse sentido. Tipo, quem tem mais disponibilidade faz. É óbvio que tem tarefas que eu tenho mais facilidade, então eu faço, tem tarefas que o Léo tem mais facilidade, ele que faz, mais conhecimento, então essas coisas acabam acontecendo. E, por exemplo, pra mim, cozinhar é uma coisa prazerosa, não é uma coisa complicada. E um hábito que eu já tenho, que meu pai faz isso também, que é ir cozinhando e já ir limpando. Então, quando a gente vai comer, já tem pouquíssima coisa pra limpar depois. Eu peguei isso também daí. Desde que a gente casou, a gente já faz isso. Mas é questão assim de facilidade. Quem tem mais habilidade faz a tarefa, né? Ou quem tem mais disponibilidade faz a tarefa. Só que aqui no motorhome, o que acontece? Existem tarefas que são muito mais fáceis pro Léo fazer do que pra mim. Esvaziar o porta-pote é uma delas, por exemplo. Não pelo nojo, nada disso, mas pelo peso. Pesado pra caramba. Muito pesado. São mais ou menos 19 quilos, né, se eu não me engano. 19 litros, então 19 litros é um pouco mais pesado até, porque não é só água que tem ali, né? Então tem sólidos também, então ele vai ficar um pouquinho mais pesado. 20 quilos, sabe? Quando o porta-pote tá cheio, a gente precisa esvaziar, são 20 quilos. Pra pegar ele do banheiro, tirar do motorhome e levar... Quando é perto é de boa. Agora assim, ó... Nossa, eu lembro lá no Uruguai, na ponta do Uruguai, lá, Punta del Este. Punta del Este, que daí a gente foi levar no... Que a gente parou porto. E a gente teve que levar lá no porto e tal, pra descarregar o porta-pote. E era coisa assim, sei lá, de uns 300 metros, sei lá, tinha que caminhar com ele. Meu Deus, cara, cada tantos metros tinha que parar, trocar a mão, esperar, descansar um pouco, porque cansa. E aí tu
né? Então eu tenho mais facilidade naturalmente para fazer isso. Então a gente divide um pouco dessa forma também. Mas assim, nós dois gostamos de cozinhar, então às vezes um cozinha, às vezes o outro, às vezes a gente cozinha junto, sabe? Então acho que... isso tem que acontecer. Acho que, cara, é muito difícil um casal que não sabe dividir as tarefas. Dá certo, assim, a longo prazo. Porque é preciso, cara. Não só nessas coisas da cozinha, mas em todo o restante, né? Precisa ter cumplicidade, sabe, pra fazer as coisas. Senão... e esse dividir é bem isso, tipo, não é o dividir 50%, 50%. Se eu cozinhei, você tem que lavar, eu botei a roupa pra lavar, você que tem que recolher, não é assim. Que eu tava falando dessa questão aqui do motorhome, é que aqui acontece muito da gente ter uma divisão de tarefas mais, tipo, a moda antiga, digamos assim, né? Eu cozinho mais, eu limpo mais a cozinha, eu limpo mais o motorhome, eu cuido mais da roupa, porque o Léo tem muito mais tarefas pra fazer que eu. Além de ele ser responsável por editar os vídeos, ele tem que cuidar da questão do carro, coisa que eu não sei, eu não tenho o menor conhecimento. Geralmente quem faz a questão de encher a água é ele, de esvaziar a água servida é ele, então ele tem muito mais tarefas e eu preciso observar isso e aí fazer outras tarefas que eu consiga fazer para aliviar o tempo para ele, assim como, né, o contrário, se eu estou muito sobrecarregada com alguma coisa, a gente estava lá no camping e eu estava muito sobrecarregada com algumas coisas de trabalho que a gente tem pra frente. E aí eu precisava botar roupa pra lavar, eu fui botar roupa pra lavar, o Léo que foi recolher, ele nem me questionou, quanto tempo que é, beleza. Deu tempo, ele foi lá, pegou a roupa, estendeu e tal. Não tem essa coisa assim, tipo, você faz isso, você faz isso. Quem pode fazer dentro da sua capacidade física, dentro da sua disponibilidade de tempo, e a gente vai fazendo, entendeu? É assim que a gente vai dividindo. E se você chegou aqui e você não sabe, o teu pai falou que eles estão ali só quietinho, vendo e ouvindo. Eu achei estranho. Beijão pra vocês. E o teu irmão falou que tá na TV da sala. Eu achei estranho. Mas tá na TV, então faz sentido eles não terem falado não consegue comentar, né? Ai. Até teve alguém ali que falou, bom ter a família sempre perto, né? Então, você tem uma certeza que a gente tem aqui, a nossa família tá sempre vendo os vídeos, tá sempre vendo as lives. Eles estão sempre juntos. Isso Por isso que a gente achou estranho, né? Isso é um jeito legal, como eu falei, assim, a minha mãe falou, fica, né, esperando os vídeos tal, pra acompanhar. Fazer os vídeos é uma forma também de compartilhar com a família o que tá acontecendo, de estar perto, né, de alguma forma. Eu até brinquei com a minha irmã, eu disse, pelo amor de Deus, se as crianças estão brincando na sala, você liga a televisão e deixa os nossos vídeos tocando, pra eles não esquecerem da nossa voz, da nossa fisionomia, entendeu? Porque, né, os nossos sobrinhos precisam sempre estar acompanhando a gente, saber quem a gente é, pelo amor de Deus. Mas brincadeira mais a sério. Mas essa questão da divisão de tarefas, como eu falei, assim, é uma coisa que tem que ser natural. E o que eu ia falar é que, assim, se você chegou aqui há pouco tempo, se você não sabe, nós estamos juntos já há muitos, muitos anos. 17 anos, na verdade. Mais tempo do que... e 7 anos casados. Então, assim, por mais que a gente pareça novo, a gente pode falar que existem algumas coisas que funcionam no relacionamento, porque a gente tem alguma experiência. Temos mais tempos juntos do que separados. O Get Outside falou, nós gravamos as cuecas lá no varal, vai sair em breve. Em breve vai sair o vídeo deles lá. Então fiquem ligados lá no canal do Get Outside. Eu nem publiquei as fotos que a gente tirou pra deixar isso como exclusiva pra eles, entendeu? A única coisa que eu falei é só não filma minhas calcinhas. O resto tá tudo certo. Ai. Pior é que filmou bem a cueca, acho que a cueca parecia assim. E o cara que edital falou que a tua cueca é florida. Florida? Não, a cueca não é florida, não. Não, uma coisa que a gente fez... Não são todas. Tem uma cueca que não é preta. Mas todas as minhas cuecas são pretas. Todas. Tem uma cueca cinza, mas... Mas uma coisa que a gente fez quando a gente começou a viajar de mochila foi meio que... A maioria do nosso guarda-roupa era preto, porque ficava mais fácil, principalmente pra lavar. E a gente tem menos maquinada pra fazer, né? Tudo preto, branco, porque combina também... Uma coisa com a outra.
E as cuecas do El são todas de... Eu não sei que tecido que é, mas é tipo uma microfibra, assim, um tecido bem fininho que secam muito rápido. Também era uma preocupação nossa e que ajuda muito aqui no motorhome, né? Então... Tipo, um dia quente, assim, não precisa ficar muito tempo fora que já seca. Seca super rápido. E eu passei a usar a roupa íntima da Insider, que apesar de demorar pra secar, também é muito fácil pra lavar, também é muito fácil pra conservar. Apesar de que não pode botar na secadora e a gente precisa usar a secadora muitas vezes e aí acaba estragando os elásticos e tal. Mas a gente meio que foi vendo coisas que funcionam bem pro estilo de vida que a gente tá levando. Assim, o minimalismo, muita gente confunde, sabe? Viver de uma forma minimalista não significa viver com coisas ruins, sabe? Normalmente é o contrário. Normalmente quando a gente vive uma vida um pouco mais minimalista, a gente procura coisas de melhor qualidade, porque a gente vai ter menos coisas, a gente precisa que essas coisas durem mais tempo. Então é isso, assim, a gente vai procurando, a gente tem menos coisas, mas normalmente tem coisas melhores e que vão ser melhor adaptadas para as coisas que a gente precisa, sabe? Então, as roupas entram nessa categoria aí. Mas é porque tava bonito de ver, hein? Aquele varal, assim. É que a gente tava no camping, a gente estendeu, abriu o toldo, e aí na primeira vez que a gente foi pro camping, tava chovendo muito, e a gente precisava estender roupa. Então eu fui numa loja, uma ferreteria que tinha perto lá do camping, comprei corda, e aí a gente fez 3 linhas de varal entre as barras do toldo, assim. Então dessa vez foi a mesma coisa, a gente abriu o toldo e eu estendi todas as roupas embaixo do toldo. Tava uma cena bem bonita. A Alcineia Balmante falou: Ué Greco, estamos sempre acompanhando vocês, muitas dicas. Muito obrigada. Tem que carregar tudo só um minutinho. Não, tá, aguento mais um pouquinho. Não. A Ana Cristina falou que eu fiz a fama e agora a gente vai aguentar, que eu sou gente boa e brava. Não fui eu que fiz a fama, foi o Wendel que fez minha fama. Coitada de mim. E pior que eu nem posso me defender muito, porque daí a família tá toda acompanhando, os amigos que conhecem pessoalmente também, não dá muito certo. Churrasco. O Kleber falou, eu tava procurando esse comentário. Ele disse que o último vídeo foi muito legal sobre o Pablo Escobar. Parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado. É uma pena que eu acho que não foi unânime essa opinião aí. A gente particularmente gostou muito do vídeo. A gente achou que ficou muito legal. Muita informação diferente, né? Porque é um tour que eu acho que não é um tour comum da galera do Brasil fazer, sabe? Eu tinha visto algum pessoal lá aqui da Colômbia fazendo esse tour, mas por ser um tour que é da família, né? Do Pablo Escobar, do sobrinho dele, então é um tour muito tendencioso pro lado dele, obviamente, mas que eu acho que era legal trazer esse lado, sabe? Então a gente tentou colocar os contrapontos, assim, acho que ficou bem legal o vídeo. O Edson falou de churrasco, das comidas do Brasil. Isso. Churrasco. Cara, churrasco de igreja, é que não é em toda a região que tem isso. Mas na nossa região ali, nas festas de igreja da região, eles fazem um churrasco temperado. E aí o churrasco fica de um dia para o outro, às vezes 2 dias, marinando assim no limão, com cebola e tal. E, cara, o meu pai sabe fazer um churrasco desse que é desumano. E esse aí a gente tem saudade, né? Assim, das coisas assim que a gente chega com vontade de comer e, sabe? Todo dia que a gente vai pra lá, a gente fala assim, ó, já prepara aí, ó, estamos chegando dia tal, prepara o churrasco aí. Nem precisa falar, né? Eles já fazem, mas assim, é uma coisa que é muito diferente, tanto pelo tempero como pelo corte que é diferente, é o filé duplo. Então, até a gente encontra, né, em alguns lugares, mas assim, não é exatamente a mesma coisa, os cortes de carne mudam muito, isso é uma coisa que a gente percebeu. E uma das coisas mais difíceis de comprar fora do Brasil pra gente tem sido a carne. Na Argentina a gente já estava super acostumado, tanto que a gente já conhecia de outras viagens, mas também porque rapidinho muitos a gente cortes pesquisou são parecidos, e aí, né, também. Não, e também a gente logo chegou, pesquisou e ficou bastante tempo lá. Mas não é fácil de saber o que é o que. Não, cada lugar que a gente entra é um nome diferente, cortes os diferentes. cortes são diferentes. Mas assim, um churrasco de filé duplo, assim, temperado, nossa. Esse... Eu não sinto tanta falta da carne, assim, não é uma coisa que, tipo, a carne vermelha, que a gente tem comido pouco depois que saiu da Argentina, né? Não é uma coisa que me faz tanta, assim,
nossa, que vontade de comer, sabe? Mas esse churrasco especificamente... Pra ver o nível, a gente às vezes pedia pra ele temperar e a gente levava pro apartamento congelado. Pra fazer no air fryer. E aí e a gente descongelava, às vezes tava com vontade de fazer no air fryer. Cadê? A gente começou a falar de churrasco, eu já me perdi, olha ali, ó. A Liana falou que ela saiu e voltou daí aparecendo as curtidas. É isso aí, se atualiza, pra gente vai aparecendo aqui. Pra gente aparecer em tempo real, né? A Shirley falou que não perde um vídeo nosso e se a gente sabe de algum canal que esteja levando o carro pra Europa. Não, despachando não. A gente conhece algumas pessoas que viajam pela Europa, mas que estejam despachando pra lá, não. Mas Shirley, me manda um direct que eu acho que eu posso te ajudar de alguma forma, tá? Se você tá querendo saber como é que funciona, saber preços e tal, eu acho que eu consigo te ajudar, pelo menos um pouco mais, assim. Então me manda um direct lá no Instagram, que daí fica um pouco mais fácil, tá? Ou manda um e-mail, que daí também a gente consegue... Aqui no YouTube, como o Léo já falou antes, Fica o mais comentário fica complicado. meio perdido, então é mais complicado. Mas manda um direct no Instagram ou manda um e-mail, que daí eu consigo te ajudar um pouco melhor. Pelo menos, tipo assim, passar algumas referências e algumas informações, tá? Lucas Vargas, buenas noches, recién pude entrar. Feliz por cada día ver ustedes mejorando en todo lo que hacen. Y qué bueno que los conocí cuando entraron en Uruguai. Eu acho que os lugares que mais teve gente que começou Uruguai, a acompanhar, né? E continuou são pessoas do Uruguai. É interessante, assim, de ver. Tem muito Uruguai que está acompanhando a gente até agora. Muito obrigado, Lucas. Oi, Lucilene. A Liana falou que ela é professora de inglês e o idioma abre portas para o mundo. É exatamente isso. É extremamente importante. O Daniel falou que o VMA está indo em breve. Na verdade, eu acho que eles vão demorar um pouquinho porque eles estão preparando o carro ainda, né? Não sei, mas... Enfim. Talvez eles devam ir porque os vídeos devem ter algum atraso. Deve ter delay, né? A Tia Dar falou que ela lembra da receita de espuma de tomate. Inclusive, estava falando ontem para o Léo que seria muito legal se vocês viessem nos visitar no México, tá? Fica a dica. A Lucilene falou que ela assiste todos os vídeos, que são muito bons. E mandou um abraço de Joinville. Temos muitos catarinenses contemporâneos também. A Paty está aqui, nossa amiga. Uau. Também. Onde está a lista? Me coloca aí, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, na nossa mentoria de elétrica, a gente tem uma aula especial falando sobre iluminação do motorhome, sobre iluminotécnica, com duas arquitetas que são nossas amigas, a Paty é uma delas, que é uma aula exclusiva para a nossa mentoria. Então, a gente sempre vai um pouquinho além. Por isso, assim, o livro de receitas vai demorar um pouquinho, porque a gente não vai fazer só as receitas, entendeu? A gente precisa preparar as receitas para fotografar, filmar alguns passos a passo para mostrar, assim, como é que... algumas coisas específicas que precisa, de mais detalhes, lista de compras, todas essas coisas a gente precisa colocar também. A gente sempre dá um passinho a mais. E a Paty está sempre aqui também, no Instagram também, sempre participando. E foi aniversário dela, inclusive, ontem. Ah, é? Ah, é verdade, eu vi. Ontem, parabéns. Eu também perdi. A Liana falou que os pratos no Brasil são regionais, cada lugar tem um específico. É isso. O Brasil é um país continental, né? Então a gente acaba tendo muitas culturas dentro de um país só. E eu sempre brinco assim que... Opa! Não chuta eles, amor. Aí vão dizer que tu é brabo. Fica chutando o pessoal. Eu brinco que, assim, tem muito movimento no Sul, né? O Sul é meu país e tal. Eu acho que separar o Brasil, a gente tá falando uma coisa que a Constituição não permite, mas vamos lá. Separar o Brasil não seria uma coisa ruim, seria uma coisa interessante, porque nós temos culturas muito diferentes e a gente precisa fomentar as culturas e valorizar a cultura de cada região e cada lugar e não globalizar como uma coisa só. Porque você dizer assim, ó, por exemplo, a feijoada acho que é o único prato assim que se estende por mais lugares ao sul. Assim, né? Não sei, me corrija se eu estiver acho que a errada. feijoada como a gente conhece não, mas o feijão é muito feito, né, por todo o país. Mas tem
muitas coisas que precisam ser valorizadas em cada região. E parece que quando a gente reduz a, tipo, uma coisa relacionada ao Brasil, a gente acaba excluindo muitas coisas que são relevantíssimas, sabe? Cultural, gastronômico, histórico. Cada região tem alguma coisa muito importante para oferecer. E a gente precisa olhar para cada região com as suas particularidades e não dizer assim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. O Brasil é um país tropical. Ok, mas no sul a gente tem climas bem variados ao longo do ano que não se encaixam tão bem e que não são exatamente iguais ao clima que você tem no Nordeste ao longo do ano. Então, tem particularidades, tem comidas, tem coisas que são plantadas em cada região que são diferentes. A gente tem a erva mate e a gente não tem plantação de açaí. E são duas coisas que o Brasil faz muito bem, sabe? Então... mas aqui a gente foi eu tô editando o vídeo do mercado, né? Aí a gente viu uma fruta lá que é chamada gulupa no mercado. Você conhece gulupa? Eu imagino que não. No sul, São Paulo, sei lá, a gente nunca viu isso aí na vida. Mas é uma fruta da região amazônica do Brasil. Então provavelmente a galera dessa região amazônica ali do Brasil talvez conheça. Parece um maracujá, assim, só que ele é escurão por fora. Mas é isso, assim, é tão grande que às vezes vai existir uma coisa em um determinado lugar que numa outra parte do país nunca ouviu falar, entendeu? E aí isso acaba, né, se perdendo. Então eu acho que a gente precisa realmente dar mais atenção a isso. Né? Valorizar mais cada região pelo que tem de melhor e não tentar reduzir a, tipo... Isso é Brasil. É, isso. Mas que filosófico, né? Sim. Às vezes a gente se perde, assim. Depois da partida. Já pensaram sobre falar sobre roteiro, gravação e edição dos vídeos? Então, Lucas, assim, ó, uma das coisas que a gente pode fazer no Apoia-se é dar um apoio para quem tá querendo começar no YouTube ou que tem um canal e tá um pouco perdido, assim. A gente não é expert, tá? Já vou fazer uma propaganda antecipada, não sei se pode. Acho que sim, né? Porque estão fazendo um monte de live. Mas o Get Outside vai lançar um curso sobre YouTube. E desde que eles falaram pra gente, a gente tá sabendo quando eles começaram lá atrás já, antes de eles divulgarem, de fazer as lives sobre YouTube e tal, eu já falei, a gente vai fazer. Porque a gente precisa aprender muito mais, a gente precisa se especializar. Até acho que a gente falou na outra live sobre isso, né? Que a gente precisa fazer mais curso e tal. A gente precisa principalmente... porque a gente está percebendo que os nossos vídeos não estão tendo um alcance muito legal. A gente vê o feedback de vocês que estão aqui sempre, que são as pessoas que são mais frequentes, que gostam do vídeo, gostam da forma como a gente fala, gostam da transparência, gostam das nossas personalidades também e tal. Só que a gente não está conseguindo crescer. Isso tem várias coisas que influenciam, mas a gente precisa estudar, entender para melhorar. Então, assim, a gente fez um vídeo, meio que pra arrematar tudo isso que eu falei. A gente fez um vídeo sobre os equipamentos, que era muito pedido aqui no canal, e o vídeo não foi muito bem. E pra gente fazer um outro vídeo falando sobre o YouTube vai demorar um pouco, tá? Porque o vídeo que a gente fez sobre equipamentos não foi muito bem, porque a gente não é expert para poder falar ainda, a gente quer entender um pouco melhor e aprender um pouco mais essa parte de roteiro. É uma coisa que a gente precisa se especializar para poder então falar. E se você quer aprender, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, eu sei que esses 3 pontos que você colocou, roteiro, gravação e edição, vão ser abordados no curso do Get Outside. Então eu sei que eles vão ter um evento gratuito. Dá uma acompanhada, porque eu acho que eles têm muito mais bagagem, inclusive, para falar do que a gente, e vai poder te ajudar, tá? O cara que editava falou que ele chegou atrasado. Mas tá sempre aí também. O Conectando Histórias, que é o canal que eu falei, o casal que eu falei que fez um motorhome que eu acho um dos mais bonitos de construção artesanal, agradeceu e disse que eles colocaram o motorhome deles à venda para construir outro. Saudade de botar a mão na massa. E que a definitiva será em julho de 2023. Então quem está procurando um motorhome para comprar, esse a gente consegue atestar a qualidade, assim, tipo, quem gostou da construção do Léo, o padrão que a gente seguiu de qualidade de elétrica, qualidade de acabamento, a gente pode atestar
destaque o deles é O muito Celso e a Manu similar. mandaram muito bem. Assim, é difícil a gente poder dizer assim, não, pode confiar porque, né, mas esse a gente conhece, a gente acompanhou a construção, conheceu pessoalmente, a gente sabe que se você está procurando um motorhome, então... Compramos inclusive material juntos, né? Exatamente. A Vetroresina que a gente comprou num rolo inteiro para dividir entre nós dois. O Vitor pergunta se a gente sabe se tem algum impedimento para levar a moto junto do motorhome em uma plataforma na parte de trás, viajando fora do Brasil. Em geral não, Vitor, tá? Em geral é tranquilo. Tem alguns lugares que vão ser um pouquinho mais complicados algumas coisas. Plataforma atrás do motorhome tem que ver se a legislação daquele país que você vai viajar permite. Por exemplo, na Argentina você não pode ter nada que exceda a traseira do carro. E por isso muitas vezes acaba se fazendo uma extensão da... Como é que chama aquilo ali? Do estribo, né? Do estribo traseiro, para poder acompanhar, porque daí o estribo é considerado uma parte do carro. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas, por exemplo, a gente tem a escada, a nossa escada não poderia ser maior do que o estribo, porque pareceria que ele estaria para fora do carro. Os nossos amigos Alma Livre, eles estão viajando agora de motorhome, estão lá no Atacama, inclusive, com vários outros amigos nossos. A gente está com muita inveja, queria estar junto com eles. Mas eles levam vários equipamentos de vários esportes radicais. O motorhome deles foi projetado para levar equipamentos de esportes radicais. Eles têm uma caixa de inox atrás do carro. Então, antes de sair para poder ir para a Argentina, eles precisaram fazer uma extensão do estribo para não ter problema. Como você está falando ali, é uma plataforma. Você tem que ver como essa plataforma vai ser feita, se ela vai ser considerada uma parte do carro, sabe? Para que a moto fique dentro dessa parte. E também, uma coisa que funcionaria melhor seria que se você for viajar sozinho é um pouco mais complicado, mas pela foto eu tô vendo que provavelmente você não viajaria sozinho. Se você conseguir, vai viajar um casal, por exemplo, ou pai e filho, mãe e filha e tal, um carro está no nome de uma pessoa e o outro, esse carro auxiliar, essa moto, esteja no nome de uma outra pessoa. Porque aí fica um pouquinho mais fácil. Eu sei que na Bolívia, por exemplo, você não pode ter 2 carros registrados no teu nome, tem um procedimento mais burocrático. O Equador, acho que também tem alguma coisa assim. Não vou saber te dizer 100% de certeza, tá? Eu sei que podem ter alguns problemas no meio do caminho. Então, acho que essas duas coisas aí que teria que tomar cuidado. De preferência, tá um carro no nome de cada pessoa, né? Uma moto no nome de um e o motorhome no nome de outro. E cuidar com a questão da extensão de ser uma parte do carro e não ser... às vezes a plataforma onde a moto está é um pouco mais alta, alguma coisa assim, e pode não ser considerada da estrutura do carro. Tem que dar uma olhadinha nesse sentido. O Raimar falou que ele é de Lagoa Santa, de Minas Gerais, que descobriu o nosso canal por acaso e adorou o primeiro vídeo que assistiu. Uma curiosidade. Qual o destino que vocês mais gostaram até o presente momento? Então, a gente tentou já responder essa pergunta antes e não foi possível. Como a gente já falou, né? É muito difícil a gente falar assim o melhor. Acho que cada lugar teve a sua importância, foi uma coisa diferente, sabe? Então, o que eu posso dizer é que todos os lugares que a gente visitou, a gente recomenda que as pessoas visitem também. Sabe? Eu acho que não tem um lugar que eu falaria assim, esse aqui é melhor ou aquele. Acho que cada um tem a sua individualidade, assim, sabe? Só para complementar aqui, o Alisson falou que o para-choque tem que ser a parte mais para fora do carro. É isso aí. Isso. Então, eu consegui explicar melhor o que eu estava falando. É que, tipo assim, muitas vezes, por exemplo, a van, né, o para-choque dela é meio que o estribo, né, na grande maioria dos casos. Então o que as pessoas fazem é fazer uma extensão desse estribo, ou criar um estribo novo, né? Mas aí fazem um estribo mais longo, que seria o para-choque. Né? Então ele vai servir como apoio, você vai conseguir subir ali na parte de trás, enfim, e já vai ter a extensão necessária para poder estar dentro da legislação. O Careca Digital perguntou se você conheceu as cervejas diferentes pelas Américas. Conheci.
Ó, aqui na Colômbia eu não tinha tomado ainda, mas aqui na Colômbia eu tomei agora, ó, essa Clube Colômbia, eu tomei a Andina e tomei uma Águila Light, que é tipo uma Bud Light, assim. E pra mim acho que a melhor dessas três aí foi a Andina. Mas praticamente todo país que a gente vai, eu compro algumas cervejas locais, assim. E aí eu não compro cerveja artesanal dos lugares, normalmente. Eu compro as cervejas meio que de mercado, assim. assim. Sei lá, meio que Skol, Brahma do Brasil, sabe? Que é pra conhecer mesmo as cervejas mais tomadas, assim. E normalmente são boas. Tá? Não teve uma cerveja assim que foi ruim. Essa são estilos de cerveja diferentes, né? Essa Águila Light, por exemplo, ela lembra muito, como eu falei, acho que é uma Antártica Zero, uma Bud Light, que é uma cerveja bem mais leve, assim. Então, se você gosta de cervejas mais fortes, não vai ser uma cerveja que você vai gostar muito. Mas as melhores para mim foram as cervejas argentinas, assim, fora do Brasil. No Brasil tem muita cerveja boa, acho que para bater o Brasil é difícil, não é fácil. Mas as cervejas da Patagônia, por exemplo, são muito boas. Então, a Patrícia também tem umas cervejas ótimas, que é uma cerveja argentina. Uruguai. Patrícia é Uruguai? Uruguai, desculpa. Mas que é muito boa. Então, assim, tem muita cerveja pra quem curte, assim. Sempre vai ter uma cerveja boa pra tomar. O Léo geralmente experimenta cerveja e refrigerante local. É. E nos nossos vídeos a gente costuma mostrar ele experimentando pra dar opinião aí o que ele achou. Cerveja não tanto, mas os refris nos vídeos aparecem. A Ana Flávia que adora as nossas dicas e o formato dos vídeos, muito obrigada. E o Sérgio Ricardo mandou um abraço. Sérgio de São Paulo. Um abraço. O Thiago falou que ele é brasileiro e mora na Argentina e pode garantir que o que se ouve no Brasil a respeito de lá é mentira. Que é seguro, barato e tem educação de qualidade. Eu amo. É isso. Pra nós brasileiros tá realmente muito barato, inclusive, né? E é uma pena, cara, essa publicidade tola que o pessoal faz. Não ajuda ninguém, sabe? Não é benéfico pra ninguém. Não é benéfico pra você que quer viajar pra um lugar legal, diferente, conhecer um lugar diferente, conhecer uma cultura diferente. Não é benéfico pro povo da Argentina, não tem nada a ver com isso. Né? E aí acaba sofrendo por consequência. Então sei lá. O Celso falou pra você experimentar a Águila Red, que também é bem boa, e que no México é pra tomar a Corona, que é a Skol de lá. Sim, no México eu já tomei a Corona. A Águila Red eu não tomei ainda, E mas boa dica. A Corona do México é diferente da Corona brasileira, né? É diferente. É porque a Corona tem a Corona mexicana mesmo, né? Que é feita lá no México. E é diferente, ela não é a mesma coisa não. Só que eu tomava normalmente a Dos Equis. Tem uma cerveja... tem no Brasil em alguns lugares, mas não é tão comum. Que é uma cerveja que é uma lata verde, eu acho que ainda é assim, né? Uma lata verde tem 2x vermelhos. Que é Dos Equis, né? São 2x. E é muito boa, é uma cerveja lager, lembra mais uma Heineken, assim, é bem boa. E ele falou que ele também é assim, que quer experimentar a cerveja local. Porque assim, se você... Claro, as cervejas artesanais são locais também, muitas vezes, né? Mas... Cara, não é a cerveja que tu vê a galera tomando na rua, entendeu? O que eu vejo o pessoal tomando na rua é essa Águila, a Andina, o pessoal toma muito essa Andina aqui, entendeu? Essa Clube de Colômbia não tanto, mas aqui no posto tinha bastante, então decidi provar. Então acho que é isso que é o legal, tu tomar as cervejas que o pessoal toma, entendeu? E aí quer provar outras? Prova, mas... O Expresso Forasteiro perguntou se a gente foi na Fazenda Nápoles. Não fomos, é porque estava um pouco fora da rota. A Fazenda Nápoles ela fica em direção à floresta amazônica, né? E acabava fugindo um pouco da nossa rota. Ficava tipo umas 4 horas e meia de Medellín mais ou menos. Hoje em dia é um parque temático, aí tem parque aquático, tem um museu lá com algumas coisas do Pablo Escobar. É um zoológico. É um zoológico. E eu, via de regra, não vou em zoológico. A gente normalmente não vai. Mas é um zoológico que foi feito boa parte com os animais que já estavam lá, né? Que faziam parte da coleção do Pablo Escobar. Mas uma galera, tipo, o pessoal do camping, os colombianos que cuidam lá, falaram da Fazenda Nápoles pra ir lá visitar e tal. Acho que é um lugar que o pessoal acaba indo bastante até hoje em dia.
E outro lugar que a gente não foi, que eu queria ter ido, mas aí a gente ficou meio assim, porque estrada terrível para chegar lá, assim, de estreita e tal. Que a gente tentou, né? A gente tentou. Foi na Catedral, que é a prisão, né, que ele construiu para ele mesmo. Cara, isso é bizarro. Pensar que o cara construiu a prisão onde ele foi preso. Mas, enfim, esse lugar é um monastério hoje. E é possível visitar, tem umas ruínas da prisão lá e tal, algumas celas antigas. Só que para você chegar lá de motorhome é no Morro do Envigado, então assim, é um lugar muito alto, uma serra, tem que subir uma serra lá. E a estrada é muito estreita. E tava chovendo bastante nos dias que a gente estava lá. Então a gente achou melhor, a gente tentou ir, aí chegou até um pedaço e falou, não, vamos voltar que vai dar ruim. Não vale a pena tanto estresse assim. Mas fica a dica aí, caso você vá para Medellín, tem esse lugar para conhecer também. O Paulo falou, a Rafa Cozinha, somos seus fãs, se um dia tivermos um motorhome, será a inspiração vem de vocês. Obrigado. Se esse dia for final de 2023, pode ser o nosso, Pode inclusive. ser o nosso. A Eliana falou que nós somos ótimos e é nossa fã, muito obrigada. Valeu. O Careca Digital falou, a política está destruindo amizades e comunidades, é isso mesmo. Léo, queremos ver você cantando nos vídeos, o Renan falou. Os vídeos? Só porque dá trabalho agora tirar a mala dali, senão eu pegava o violão. Vocês querem que eu pegue o violão? Não, agora? Tá louco? Ó, A gente já tá aqui há 2 horas. eu toco uma música dele. Mas assim, coloque aí nos terminar a comentários, live pra depois, terminar a live. Coloque aí nos Tá bom. comentários. Se tiver bastante comentário pedindo, bastante, hein? Tem que ter bastante comentário aí. Aí eu toco uma música no final. O Henrique falou pra eu cantar a música do Café com Aroma de Mulher. Né? Tá, amor, canta. Não. Essa pode ser a Ó, música. essa eu aprendi um pedaço só, tá? É assim, ó. Gaviota que vuela lejos, vuela muy alto. A gente começou a assistir a novela. A gente não continuou, mas a gente assistiu um pedaço da novela. Mas é legal, assim, se vocês querem conhecer um pouco desse lado da Colômbia, que é um lado que a gente sabe do café da Colômbia e tal, mas fica muito nisso, né? A gente não tem muita ideia da cultura por trás disso tudo. Vejam a novela Café com Aroma de Mulher, tem no Netflix, e segundo o que a gente viu, né, lá, visitando os lugares, e o cara que fez o tour com a gente lá, retrata muito bem a vida dessas pessoas, sabe? E é bem isso mesmo, cara. Tudo que tem na novela a gente via na vida real, assim, é bizarro, é muito legal. Pra mim, o mais interessante foi que, pra quem já viu a novela, pra quem não viu, se assistiu o nosso vídeo também sabe, que o pessoal faz a colheita, e aí no final do dia eles chegam lá com a quantidade de café que eles escolheram, fazem a pesagem e recebem por aquilo lá da mesma forma como aparece na novela. Eu não sabia que era assim, tipo, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu achava que na vida real, né, nos tempos atuais lá, principalmente, salário, né? é isso, que as pessoas eram contratadas para fazer a colheita, e não, até hoje é assim, é por demanda e tal, é por resultado, rendimento, assim, né, por resultado de trabalho. Eu achei muito interessante. A Liana falou excelente posicionamento, o povo é quem realmente importa, e é isso aí. A gente jamais pode esquecer a história, a cultura e a vida do povo baseado no político que está atualmente no governo. Se a gente for pensar no Brasil, né, alguns anos atrás a gente tinha um grupo político governando o país, hoje é outro, o próximo a gente não sabe qual vai ser, vai ficar entre esses dois, mas nós vivemos momentos muito diferentes, assim, esquerda, direita e tal. Se as pessoas fossem conhecer o Brasil baseado só nisso, né, olha só o que a gente seria reduzido. E o Brasil é muito mais que a pessoa que está lá no governo, ao partido político, ao posicionamento político que atualmente está lá no governo, sabe? A gente é muito, muito mais que isso. E assim como eu não quero que o Brasil seja visto, seja reduzido à pessoa que está governando por esses 4 anos, ou 8 se for, né, um segundo mandato, eu não quero que seja reduzido a isso. Eu também não acho que a gente pode reduzir outros países à pessoa que está governando ou à política que está atualmente governando o país.
O Careca Digital falou sobre o lance de Medellín, ainda é a cidade mais perigosa do mundo. E que ele adorou os vídeos do Pablito. Não é mais, tá? Já passou, já faz bastante tempo. Até 93, 94 continuou sendo, mas depois já parou. Principalmente países do Oriente Médio acabam dominando essa lista hoje. Mas ela foi considerada pela quantidade de pessoas que morreram, né, naquelas épocas ali, por causa de crimes, né, que estavam sendo cometidos. O Rogério perguntou qual é a nossa opinião sobre fazer a mesma viagem com um micro de 8,3 metros e 2,25 de altura, inclusive a passagem pelo Panamá. Cara, assim, ó, o nosso tem 7, tá? É 1,30 m maior. Não é um absurdo, né? É claro que assim, a largura é um pouco maior que o nosso, e aí dependendo da região que você for, vai ser um pouco mais complicado. Mas normalmente a gente entra em locais onde a gente vê micro-ônibus entrando, para levar, né, pessoas, enfim, para transporte público. Então, eu acho que você vai ter mais ou menos as mesmas dificuldades que a gente. É claro que em determinadas regiões você tem que tomar mais cuidado, né? Sei lá, vai entrar em Cusco, é mais complicado. Vai dirigir em determinadas regiões de Medellín, por exemplo, né? Nas regiões mais nas periferias da cidade, naquela região do Café, por exemplo, é terrível, tem estrada muito estreita. Então, tem locais que você tem que tomar mais cuidado, mas na grande maioria vai passar pelas mesmas dificuldades que a gente. E do transporte do veículo vai ser do mesmo jeito que a gente vai fazer, só que vai ser mais caro um pouquinho. O valor é calculado por metro cúbico, tá? Então, quando você vai fazer o orçamento, você precisa informar as medidas do carro, e eles têm uma tolerância, assim, de 10%, se eu não me engano. Então, você vai pagar mais caro do que a gente está pagando ainda, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento. Se você viajar com um carro menor, você consegue colocar num container, que já é mais barato, você consegue dividir com outras pessoas, e aí vai ficar mais barato ainda. Então, eu acho que essa é a única coisa que tem que considerar, a questão do orçamento. O Guadraldo falou que adoraria nos conhecer pessoalmente. O clima tá tão pesado por conta da política, a gente traz uma suavidade pela vontade de viver coisas novas e querer sair por aí. Nós somos demais, muito obrigada. Valeu. A gente fica muito feliz. Obrigado. Que a intenção é essa, que mesmo quando a gente fala sobre coisas mais sérias, né, como em vários momentos a gente falou, que seja leve, que seja uma coisa que nos traga alegria e principalmente esperança, né? Que independente de qual seja o nosso futuro político, a gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar tendo conta para pagar, trabalho para fazer, então, né, a gente precisa estar positivo, a vida vai continuar, exatamente. Uma pergunta que eu sempre quis fazer a todos os viajantes: vocês não sentem falta de uma TV para notícias ou outras coisas? Cara, a gente já não via TV aberta, pelo menos, quando a gente morava em apartamento, entendeu? A gente até tinha Sky, né, por um tempo, mas depois cancelou porque a gente não via TV. Então, há muito tempo, a gente só utilizava a TV em casa para ver YouTube ou Netflix, ou alguma coisa assim, entendeu? A gente casou em 2015 e a gente só foi ter uma TV no quarto, por exemplo. A gente só tinha uma TV na sala, e não é uma TV gigante assim que a gente tinha. A gente foi ter uma TV no quarto quando eu fiz uma cirurgia, e aí eu ia ficar de cama, então o pai do Léo emprestou um monitor, que ele tinha um monitor grande, pra gente usar como TV. E era só pra assistir Netflix e streaming, YouTube e tal. E a gente usava pouco mesmo assim, né? E a gente teve Sky porque no prédio eles fizeram uma assinatura coletiva, assim, e aí a gente acabou fazendo também. E a gente assistia poucas coisas, mais programas assim, tipo, eu assistia programa de reforma de casa, culinária, essas coisas assim. Mas não era uma coisa que, tipo, não, preciso, eu sempre assisto, sabe? A gente nunca acompanha novela, noticiário a gente assiste pelo celular. A gente vê normalmente a notícia no YouTube. Isso. Então, assim, a gente continua tendo contato com isso, entendeu? Ou a gente usa o notebook, ou a gente usa o celular. Então, a gente continua vendo conteúdos nesse sentido, de notícias. Só que o que é bom de a gente ver dessa forma? É que a gente escolhe as fontes onde a gente está assistindo, entendeu? Isso. Então a gente procura assistir fontes com menos viés político
E a gente vê muita notícia de fora também. Então a gente acaba, assim, tendo informação, sabe? Só que não é uma informação que está saindo aí Não é nas polarizado, mídias não tradicionais e tal, entendeu? Essa questão de procurar fontes não muito com viés político, assim, para mim os melhores debates, por exemplo, são, e tem vários canais que fazem isso, canais que estão no YouTube, inclusive transmitindo, que são canais de rede fechada e estão transmitindo pelo YouTube também. Quando você tem uma pessoa que que tem uma visão política, uma pessoa que tem uma outra visão política, e essas duas pessoas conseguem conversar muito bem e conseguem debater os assuntos, porque aí você consegue tirar uma média, sabe? Então, pra mim essa é a melhor forma da gente ficar informado, porque aí você tem duas opiniões divergentes, dois pontos de vista diferentes, onde você consegue criar o teu próprio. Isso é um negócio assim que a gente já falou várias vezes nessa live e sempre falou. Você formar a tua própria opinião é uma coisa que é extremamente relevante, extremamente importante, não se deixar levar por notícia ou por tá todo mundo falando isso, então tem que ser assim, sabe? A gente vivendo na estrada, a gente percebe que na realidade as coisas são muito diferentes do que as pessoas falam no Brasil, por exemplo. Então, a gente sempre vai incentivar isso, você buscar fontes diferentes. E por isso a gente não sente falta de TV, porque a gente não assiste TV aberta. Se a gente assistir, por exemplo, no computador, a gente vai ter uma tela num tamanho bem próximo do que seria possível dentro do motorhome, porque você não consegue colocar uma tela tão grande. Então, tá ok, assim. Mas aí é aquele negócio, né? Depende do que funciona pra você. Tem gente que acha que ter banheiro não precisa, tem gente que acha que ter forno é desperdício de espaço, tem gente que acha que fazer a cama baixa, assim que nem a gente fez, é desperdício de espaço, porque precisa da cama alta pra colocar equipamentos e tal. Se você acha que você tem que ter uma TV porque você gosta muito, porque você assiste muita TV, coloca uma TV. Se você assiste muita TV aberta, coloca uma antena. Tá tudo certo. Faz o negócio personalizado do jeito que você precisa, do jeito que vai funcionar pra você. A nossa bandeira vai ser sempre essa, tipo, faz do jeito que funciona pra você. Vou pular as cuecas aqui do Léo. O debate das cuecas. O Júlio falou que os vídeos de cultura local são um plus daqueles de rotina das viagens, que não encontramos na maioria dos canais dessa linha. Gostar vai de cada um, e pode ter a ver com a cultura individual também, é verdade. Sim, sim. A gente tem um público muito dividido, tem os que gostam só de vídeo de turismo, tem os que gostam só de vídeo de rotina, então acaba que o nosso alcance é um pouco menor, porque... E tem os que vieram pela construção e só querem ver coisas sobre o motorhome, então é um pouquinho mais complicado, assim. O Farley falou que o motorhome dele fica pronto para começar a aventura retornando para o Zewa. E que está fazendo do zero a partir de um 608D. 608D? O que é um Marco Polo, será? Volare? Não sei. Eu não entendo dessas coisas. Foge do meu conhecimento. Esclareça para nós, por favor, Farley, porque eu sou muito curiosa. Se você não falar, depois eu vou dar um Google. A Rosana falou que todos os vídeos são muito bem feitos, que consegue ter um início, meio e fim da história e do país que apresenta. Esse é um diferencial nosso. Não perdemos um vídeo. Muito obrigada, Rosana. Valeu. O Léo perguntou se a gente tem ideia quanto vai gastar na viagem, mais ou menos, tirando imprevistos e quebra do veículo. A gente tem um orçamento mensal estimado, tá? A gente tem aí uma noção de valor que a gente vai gastar por mês, mas a gente nunca teve esse projeto como uma viagem de início, meio e fim, tá? A etapa Américas, ela tem um começo, meio e fim, né? A gente tá no meio agora, literalmente a gente tá no meio, né? E ela termina no Alasca, mas não é uma viagem que vai terminar. A gente decidiu que a gente seria nômade, a gente decidiu cortar as raízes, né, e viver viajando. Então a gente não pode pensar em quanto a gente vai gastar nessa viagem, a gente precisa pensar num orçamento mensal, em quanto a gente ganha, para quanto a gente gasta, como se a gente estivesse vivendo numa casa fixa, a gente só traz isso para uma casa móvel. Se você quer saber média mensal,
A gente fez um vídeo mostrando os gastos do Uruguai, que dá uma boa ideia desses gastos. E no Apoia-se, a partir do Panamá, a gente vai publicar os nossos gastos por país. Por que a partir do Panamá? Porque a gente lançou o Apoia-se quando a gente estava na Colômbia. Então a gente já estava vivendo, né? Que não teria como a gente passar esses valores. Mas a partir do Panamá a gente vai compartilhar em uma das categorias do Apoia-se o nosso gasto por país, dividido por categorias, quanto a gente gasta em cada setor e as nossas considerações. Por que que gastou muito, por que que gastou pouco, onde que precisa gastar mais, onde que precisa gastar menos, todas essas coisas, tá? O Rogério falou sobre que a gente falou sobre as dificuldades de levar uma moto na plataforma e levar um bug engatado no motorhome. Levar um bug engatado no motorhome seria ainda mais complicado porque você pagaria ainda mais, por exemplo, o despacho seria de 2 veículos, não importa se está engatado ou não, vai ser de 2 veículos. A burocracia é tão grande ou maior ainda que uma moto, porque o bug vai sair mais caro do que a moto nessas coisas, no pedágio, no transporte de navio, essas coisas todas. Porque quando tem balsa, tipo reboque, assim, qualquer coisa assim, isso. É cobrado diferente. Por mares e montanhas, adoramos os vídeos de vocês. Infelizmente, hoje no YouTube o que mais dá views são vlogs. As pessoas se interessam mais pela vida das pessoas que pelas histórias dos lugares. Isso é verdade. E aí, como a gente falou, assim, a gente tem um público muito dividido. Tem os que gostam mais de uma coisa, mais de outra, e aí a gente acaba não conseguindo agradar todo mundo em todos os vídeos, né? Normal. E infelizmente, daí, ultimamente, as nossas visualizações estão bem baixas, assim. Então, se vocês puderem compartilhar com as pessoas os nossos vídeos e convidar para se inscrever, principalmente, a gente agradece. Ajudaria bastante. O MD Overlander falou: o preço da travessia do motorhome é pago por metragem cúbica e qual o valor que ficou a van? Mauro do Maranhão, próximo ano pretendo começar a aventura pelas Américas. Como a gente falou mais cedo, a gente ainda não sabe exatamente o valor. A gente está fazendo os processos aos poucos, a gente já sabe quanto vai sair aqui na Colômbia e tem uma estimativa do Panamá. Na live anterior a gente falou quais eram as estimativas, os orçamentos que a gente tinha. Mais ou menos $4.000, tá? E quando a gente terminar o processo, aí a gente conta pra vocês exatamente quanto sair. A Liana falou que até agora não comprou o vinho Pinotel, que a gente falou tão bem, que faz aniversário mês que vem e estará internada pra fazer uma cirurgia, mas já falou pro filho que quando tiver alta vai comprar. É muito bom. Essa semana a gente tomou o último... Semana passada a gente tomou o último vinho que a gente trouxe da bodega e é muito bom. Quem não sabe o que a gente tá falando é a bodega que a gente visitou no Chile. Bodegas Rei. É muito, muito bom. Os vinhos são muito bons. E que você tenha uma boa recuperação aí da cirurgia. E que possa tomar logo um vinho desse. O Denilson falou: boa noite, meus amores queridos. Deus abençoe sempre vocês e suas famílias. É muito especial. Valeu. E mereceu todos nós dois juntos. Boa noite, Conectando Histórias. Eles sempre vão dormir. Porque estão ficando velhos, não, né? Queria... Olha... Então, se a gente envelhecer com esses dois aí, tá bom. Tá bom demais. Ser velho assim, ó. Mas boa noite. Aí a galera falando do violão. Sim, boa ideia, boa ideia. Se é pra eu cantar, eu não canto, gente. O Rafael falou: cheguei muito depois do início, que perdi sobre o fim de 2023, porque vão vender a van. Porque sempre foi o nosso projeto, Rafael. Nosso projeto com o motorhome, a gente construiu o motorhome para viajar até o Ushuaia, depois até o Alasca, que é o que a gente está fazendo. E o próximo ano vai ser de América Central e América do Norte. Depois a gente volta pro Brasil, vende o motorhome e vai pra Ásia, que era o nosso projeto inicial. Então o motorhome aí foi um projeto que veio na pandemia, e aí a gente decidiu fazer esse projeto pelas Américas. Mas depois a gente vai voltar pra Ásia e seguir viagem para alguns outros lugares. Sim. E como a gente sempre fala aqui, cada estilo de viagem tem seus benefícios, seus contras, né? E a gente vai viver essa viagem de motorhome, depois a gente volta a viajar de mochila, e depois se a gente quiser viajar de motorhome de novo, a gente tem essa opção, então... Tá tudo certo. É isso. O Rogério perguntou como ele fica sabendo com antecedência das lives que a gente faria. Eu fiquei sabendo por acaso com 1 hora de atraso. Então, Rogério, a gente botou na
comunidade. Se você está inscrito aqui no canal, confere se você apertou ali o sininho que aparece para você receber as notificações, tá? A gente fez uma enquete perguntando se as pessoas preferiam ver a live hoje ou se a gente colocaria o vídeo do supermercado na Colômbia, e por pouco a live ganhou, então a gente está aqui fazendo a live por isso, tá? Então se você recebesse a notificação, por exemplo, do post na comunidade, você já saberia que hoje provavelmente teria live ou que teria essa opção, tá? E aí também você poderia ter deixado algum comentário lá na live, lá na comunidade, tipo, eu quero saber sobre tal coisa que a gente poderia falar aqui, tá bom? Geralmente as nossas lives têm sido meio assim, a gente avisa que vai fazer e faz a live, tá? Então a melhor forma de saber é acompanhando a gente nas redes sociais todas, tanto aqui no YouTube como no Instagram principalmente. E pro ano que vem a gente já quer colocar uma data fixa daí pra fazer lives mensais aí, pra não ter... Opa! Dá gente o celular, deixa eu ver os comentários. Acabou a bateria, gente. Acabou a bateria. Pois é, né? É porque não era pra demorar tanto. 2 horas de live, já são 11h30 no Brasil. Quer pegar o carregador? Tá ali do teu lado. Por isso que eu te perguntei se tu queria ligar na tomada. Não sabia que tava aqui. Deixa eu pegar ele. Tá ligado, Universal? Acho que não. Falha técnica. Acabou a bateria do meu computador. Porque não era pra nossa live demorar tanto, e daí o que acontece? A gente não aguenta, a gente continua falando aqui, não é mesmo? Ai. Aqui, tá bom. Não é fácil essa vida de youtuber, pessoal. Pronto, voltou. A Tatiusi falou que chegou pela construção e ficou pelos passeios pela comida. Cantando da música. Você vai observar o violão? Vou lá pegar. Então tá bom. O Careca Digital falou: pergunta importante, na Argentina vocês trocavam din-din no esquema, que não me lembro o nome, e no resto das Américas como funciona? E no Zewa como será? Então, eu usava o Western Union porque a gente conseguia fazer de uma forma um pouco mais segura e um pouco mais oficial, digamos assim, o câmbio paralelo. Porque na Argentina tem câmbio paralelo que funciona... Desde sempre existe o câmbio paralelo na Argentina, mas desde que essa crise começou a ficar mais forte por lá, o câmbio paralelo ganhou força, tá? E aí a gente usava o Western Union, porque aí a gente conseguia pegar essa cotação do câmbio paralelo fazendo uma transferência do Brasil para o Western Union. O que a gente fazia? A gente transferia da nossa conta no Brasil para a conta da Western Union e eles creditavam pra gente o valor pra gente sacar, tá? Compatível com o que a gente depositou. No resto dos lugares, tirando a Argentina, que era o lugar especificamente onde a gente usava essa opção, você pode continuar usando o Western Union, tá? Que continua tendo uma taxa melhor que você usar cartão de débito ou crédito brasileiro fora do país. Pra você não ter que pagar IOF, a taxa de conversão do banco é muito ruim, muito ruim. Então, continua sendo uma opção se você não tiver uma opção melhor como os bancos digitais, tá? Hoje você pode usar bancos como o N26 que está chegando no Brasil, que é o principal que a gente usa, a europeia do N26 há bastante tempo, a gente fez em 2019. Só que desde que eles começaram a preparar as operações no Brasil, que estão começando agora, eles não aceitaram mais inscrições de brasileiros, tá? Mas se você tiver um passaporte europeu para fazer o cadastro, você ainda consegue se cadastrar, só que você precisa do passaporte europeu e um endereço também para receber o cartão na Europa. Além disso, você tem a opção do Wise, que a gente começou a testar há pouco tempo. Essa última vez que a gente esteve no Brasil, eu pedi um cartão Wise e eu estou usando. Não é tão boa a cotação como o N26, mas é muito melhor do que se eu usasse um cartão de débito brasileiro fora do país, tá?
E uma terceira opção que a gente vai começar a testar agora, também falando em contas digitais, é o da Nomad, é o Banco Nomad, que eles têm uma opção bem parecida de você ter... Voltou. Então, não dá pra saber. Aparentemente aqui tá travado ainda. Que estranho, né? Acho que voltou. Voltou. O Alisson falou que voltou. Gente, eu tava falando aqui sem parar. Não, mas foi agora há pouco, porque quando eu passei tava... Vocês escutaram o código da Nomad pra receber o cashback? Contem pra mim que daí eu sei em que momento que parou. Eu acho que foi depois que tu falou. Parou no Banco Nomad. Então, o Nomad é um banco digital igual o N26, igual o Wise, igual o C6. E a gente está começando a testar ele também. E se vocês quiserem testar, para receber o cashback, é só colocar, na hora que você faz o cadastro, você coloca o cupom VANLIFE e aí você recebe o cashback. Dependendo do valor da transação, o cashback vai aumentando, então vale a pena, tá? O Thiago perguntou se não daria para usar as músicas que não paga licença. O YouTube ele tem um banco de músicas. Durante quase todo o primeiro ano do nosso canal a gente usou as músicas do banco do YouTube. Só que assim, ele é um pouco mais limitado, as pessoas é muito mais usado, então acaba ficando mais repetitivo, assim, sabe? E também a gente não consegue achar com tanta facilidade as músicas temáticas, assim, né, que a gente acaba usando bastante nos nossos vídeos. Uma música que tem um clima relacionado àquilo que a gente tá contando. Ai, boa, Alisson. Isso é um sinal de que é hora de acabar o vídeo. É hora de terminar. Entendeu? Qual é a música? Vamos terminar a live. Vamos terminar. Então a gente agradece quem ficou aqui até agora mesmo, né? Com essa cachorrada latindo, carro de som, sinal sem funcionar na internet. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá indo. Mas é que eu tive que conectar aqui pra poder ver. A gente agradece quem ficou até agora. A gente completa o primeiro ano, a gente tem mais um ano de estrada, pelo menos pelas Américas, se a gente não se alongar, né? Porque a gente vai mudando nosso planejamento ao longo do tempo. E estamos ansiosos para começar essa próxima etapa, né? Sim. A América Central e a América do Norte. Então, se você acha que tem alguém que você conhece que vai gostar de acompanhar essa parte, manda o nosso canal, convida a pessoa para conhecer, para se inscrever. E qual é a música? É uma música que os catarinenses vão conhecer. Toca roll, todo mundo, toca roll. A internet está querendo boicotar o Léo. Sou vagabundo, eu confesso. Tu tá no meu? Pronto. Eu desconectei. Ai. Tá difícil, pessoal. Esse finalzinho aí tá complicado. Não sei se vai manter aí ou não. Mas acho que sim. Sim? Acho que vai. Mas acho que sim. Sim? Acho que vai. Sim, eu tô me vendo aqui agora. Ele tá com delay. Bom. A gente espera que vocês tenham pelo menos ouvido um pedacinho. Não, eu acho que travou agora, travado, tipo... Né? Poxa vida. Ouvir? Acho que não. Não? Acho que agora morri. O Alisson voltou. É muito estranho, né? A internet tava indo bem até... Tô mostrando a Fábio aqui mexendo no telefone e possivelmente respondendo vocês. Então,
Então, eu tô interagindo ali no... Vamos combinar uma live musical pra compensar. Vamos. Enfim, não é fácil, né? Quando a gente vai no Airbnb, depois que a gente tá, aí tem... Isso aí. A gente tem que marcar no... Tem uma live musical. Gente. Valeu, galera. Até mais.